Sejam bem-vindos a mais um episódio do Prisma Talks. Aqui é um espaço para você discutir ideias, estratégias para você alavancar a sua carreira profissional. E hoje nós vamos falar de um assunto que é extremamente importante, que é a imagem pessoal e posicionamento. Como que isso impacta, como as pessoas te enxergam, né? Tanto o seu cliente quanto os seus colegas de trabalho, e como que isso vai te trazer mais resultados se você trabalhar da maneira correta. Por isso eu trouxe uma especialista para falar um pouco mais sobre isso. E hoje, assim, eu tenho certeza que vocês vão amar. Todo mundo pode aproveitar, principalmente as meninas aí que amam cuidar da imagem pessoal. Então, vocês vão ver o impacto que vai trazer para a sua carreira profissional. E antes disso, preciso agradecer a nossos colaboradores que sempre estão auxiliando a gente aqui para estar com esse episódio lindo, maravilhoso e eu muito bem vestida, né? Agradecer a Lipivinha Modas que me vestiu hoje. Hoje eu estou vestindo um lookinho todo rosa, lindo, maravilhoso, super confortável. E lá eles têm vários lookinhos bem legais para você também trabalhar e poder sair, se divertir também, né? Não somente de trabalho, mas no dia a dia a gente também encontra vários looks bem legais. O atendimento lá é excelente e é bem ao lado da loja de acessórios, que é a Suzy Bijoux, né? Então, também estou vestindo os acessórios da Suzy Bijoux, maravilhosos, como vocês podem ver. Vocês vão conseguir ver todo o look completo no nosso Instagram do Prisma Talks. Então, confira lá, sigam eles. A loja é uma do lado da outra. Não perca as novidades que elas estão sempre postando, porque tem muita coisa boa de qualidade. E atendimento, assim, acolhedor, de verdade. Tá? E para poder falar um pouco mais sobre a nossa convidada, né? Eu vou falar um pouquinho aqui sobre ela, antes de dizer quem é ela. Hoje a nossa convidada é muito especial, né? Ela é alguém que realmente entende o poder da imagem pessoal e do posicionamento no mercado. Especialmente para quem atua na área de estética e beleza, né? Porque importa, imagem importa. Ela começou sua carreira como pedagoga, com mais de 30 anos de experiência em desenvolvimento humano na área educacional, mas em 2000 ela decidiu fazer uma transição de carreira. Algo que, vamos combinar, não é nada fácil. Foi nessa mudança que ela encontrou sua paixão pela consultoria de imagem, unindo o seu amor pela estética, moda e todo o seu conhecimento que já tinha adquirido sobre desenvolvimento pessoal. Sabe aquele momento que a vida dá uma sacudida na gente? Com ela, isso aconteceu durante a pandemia. Enquanto muitos estavam sobrevivendo a um momento tão desafiador de verdade, ela mergulhou de cabeça nos estudos e viu a consultoria de imagem se transformar em um dos serviços mais procurados. E olha, ela não parou por aí. Nesse ano, ela abraçou um novo desafio e se tornou sócia e cofundadora da Excellent Beauty, uma empresa que ajuda profissionais e empresários no mercado de beleza a se desenvolverem e brilharem ainda mais. O trabalho dela vai muito além de montar looks ou definir cartela de cores. Ela trabalha com autoconhecimento, fortalecendo a autoestima e ajudando seus clientes a construírem um posicionamento autêntico e sólido. E isso, vamos combinar, é indispensável para quem quer se destacar de verdade no mercado profissional. Então, seja muito bem-vinda, Carol. Obrigada. Obrigada, amei a descrição, já. Um prazer estar aqui, né, uma alegria muito grande poder falar sobre um tema que é tão novo, mas ao mesmo tempo tão importante, Sim. né. Você já sabe que eu gosto de falar, então vai ser um bate-papo delícia, com certeza. E você lembrou muito bem na minha cartela, né? Está lindíssima na Tá vendo? cartela, inclusive. Verão claro, minha cartela Sim, maravilhosa, né? E sim. a gente, assim, é o que eu posso falar para você. A gente aprende um pouquinho, assim, cada dia a gente aprende um pouco mais, né? Com você, eu consegui, para quem não sabe, a Carol fez a minha cartela também, Sim, né? Fez a minha consultoria de imagem e estilo. Já tem um tempinho, já, acho que já tem bastante tempo, sim, né? tem já estamos com 2 anos, não? Não sei, se Tem duvidar até mais, acho tem que um até tempo, mais. é.
E assim, eu lembro, até hoje eu uso um aplicativo que você me passou, acho que é Color App, não é isso? Isso. E esse aplicativo ajuda tudo. Agora o Sim. pessoal vê eu fazendo, tirando foto do look, botando uma luz assim, só para ver questão de combinação de Aham. cores, é bem legal. Mas eu queria saber de você, o que que você acha assim da questão da imagem pessoal no mercado de trabalho atual? Como que ele impacta isso de forma positiva e negativa também, né, se não Uhum, souber trabalhar? uhum. Eu venho, inclusive, falando muito sobre isso recentemente, né. A Uhum, gente viveu, no período ali da pandemia, uma explosão de atenção quanto à questão da imagem. Nós nunca ficamos tanto tempo olhando para si mesmo, né, em uhum, telas, porque a gente só tinha comunicação através de telas, né, naquele momento, a maior parte das pessoas, muito tempo em casa. Então as pessoas começaram a perceber. Muitas pessoas também estavam com dificuldade de fazer os procedimentos estéticos, de beleza, uhum, que faziam com frequência. Então isso trouxe esse olhar, né. E com o avanço, né, do tempo em redes sociais, desenvolvimento de filtros, eu uhum, digo que a gente tem um lado maravilhoso, que é olhar para si, para o autoconhecimento, mas um lado perigoso, uhum, de se perder nesse processo, né. Então, para os profissionais, especificamente da área da beleza e da estética, que estão aí com contato com isso frequente, eu acho que o grande lance a partir de agora é ter a sua verdade, é trazer a uhum, sua beleza, o seu melhor. Nada contra fazer procedimentos, uhum, melhorar aquilo que você acha que é importante, isso é autoestima, é autocuidado, uhum. mas a gente não pode se perder no processo. Eu tenho falado muito sobre isso. Não se tornar um personagem, né? Porque Sim. quando você faz uma consultoria de imagem, um processo, ele é baseado em autoconhecimento. Não é para o outro, é para Uhum, você. Antes de mais nada, né? É possível que você use uma cor, uma roupa que outra pessoa não vai se identificar. Isso vai acontecer. uhum, Mas se você está confortável, se você está bem, se sentindo bem, é o que importa, né? Então, essa é a chave, não mergulhar em um processo de construir um personagem, né? Eu brinco uhum. muito com isso. Você abre alguma rede social, tem lá como ficar com cara de rica, como ficar. E não é bem Aham. assim, né? Não é bem assim. Tem todo um processo aí, a construção mesmo de um Uhum, repertório para chegar nessa imagem que vai refletir quem você é de verdade. Então, essa é a minha missão para esse ano. Eu uhum. defini isso como um ponto muito forte do meu posicionamento para trazer reflexão, para conversar, porque eu vejo que algumas pessoas estão se perdendo nessa jornada, Sim. né? Então, eu acho que esse é o desafio para o profissional. Ele tem acesso a muitos serviços e, de repente, ele não sabe quem ele é. Né, nesse Uhum, processo, e aí ele copia alguém, ele usa algo que alguém disse que é legal, mas ele talvez nem saiba se aquilo funciona para ele. uhum. Acho que esse é um grande lance, assim, não só para a área de beleza estética, mas para todo mundo que está em busca de entender a sua imagem mesmo. E talvez isso, uma das coisas que você falou sobre a pessoa se perder no meio desse caminho aí, não se entender, porque não sabe, é aquele lance do autoconhecimento, né? Se Uhum. ela não sabe, se busca se autoconhecer, ela acaba buscando, às vezes, uma referência que não cabe a ela, Sim. né? Às vezes você vê um profissional de sucesso, principalmente a gente vê isso dentro da estética avançada, principalmente que é o mundo de glamour, que as pessoas querem aparentar ser bem-sucedidas, Uhum. imponentes e tudo mais. E talvez acaba se perdendo um pouquinho ali da sua essência, né? Eu Sim. acho que talvez isso aí poderia ser um erro comum desses profissionais. Sim, totalmente. Alguém disse, um exemplo, né? Uhum, Alguém disse que para comunicar autoridade você precisa usar blazer. Eu vou usar blazer sempre, porque o blazer ele tá na minha proposta de imagem, uhum, algo que eu amo. Eu vou ao shopping de blazer, assim, faz sim, parte, né? Mas se não fizer sentido para você, quem disse que a autoridade tem a ver com blazer? é, Não, é uma peça clássica, é uma peça que sim, tem um poder ali, você está falando de uma alfaiataria, tem toda uma sim, estrutura de linhas ali para comunicar isso, mas se você é uma pessoa ultra criativa, por exemplo, aquilo pode te limitar, inclusive, né? Então, é claro que existem peças para quem está aham, querendo facilitar a vida e está querendo ter um caminho, a gente indica algumas coisas, mas eu preciso entender quem você é, né? Por uhum, isso que o processo de construção e inclusive de posicionamento, uhum, ele precisa ser personalizado.
porque senão as pessoas cometem o erro. Ah, então eu sou muito jovem, isso é muito comum. Sou muito jovem, a área da beleza, especialmente, é uma área que abraça muitas pessoas, né? Sim. No Brasil a Uhum. gente tem isso de facilidade. Então, de repente, eu começo muito jovem, quero empreender, mas eu estou perdida. E aí eu vou e entendo que para comunicar essa autoridade, eu tenho que usar alfaiataria sempre, salto sempre, não posso estar de tênis, tem que estar sempre ultra maquiada. E de repente isso não faz o menor sentido para você, né? Uhum. Adequação, eu sempre uso essa palavra, é importante. E o que que é a adequação? É você perceber o meio onde você está e entender aquela linguagem e estar Uhum. sintonizada, né? Porque se você sai muito da adequação, as pessoas vão perceber o que você está vestindo, não você. Então, Sim. um exemplo, eu vou dar uma palestra, né? Eu vou estar ali mediante a um grupo de pessoas e eu quero que as pessoas prestem atenção no que eu estou dizendo. Eu Uhum. quero comunicar a minha autoridade ali. É interessante trazer símbolos, códigos ali para fazer essa comunicação. Não dá para ali estar com o cabelo de qualquer jeito, com a Uhum. unha descascada, Uhum. coisas do tipo, né? Uma roupa, né, amassada, Sim. manchada, coisas básicas. Isso é adequação. Mas você precisa primeiro entender quem você é nisso, né? Eu gosto de citar um caso de uma cliente, até aqui de Niterói, só que da área de advocacia, Aham. que ela amava cores vibrantes. E a cartela dela é um inverno brilhante que permite isso tranquilamente. Trabalhar bem isso, né? E ela dizia: eu vou de terninho lima, eu vou de terninho pink. E fazia todo sentido. Ela estava com uma alfaiataria, era um ambiente Uhum. mais formal, mas a cor não tinha problema algum usar a cor ali. Ah, Uhum. porque é formal, não pode. Claro que pode usar a cor. E fazia sentido para ela, era ela. Então, assim, eu. Não funciona para mim. Você não vai me ver de neon nunca, até porque eu vou sumir se eu usar um neon. Uhum. Mas para ela funcionava. Então, esse é que é o grande lance, eu acho, sabe? Uhum. Perceber isso. É engraçado, assim, que às vezes a gente acha que por você estar num ambiente mais formal, como uma advogada, a gente da estética avançada também, que Uhum. trabalha com essa parte digitável, tem que mostrar autoridade, Sim, credibilidade, né? Porque o paciente ele tem que estar se sentindo mais seguro com sim, você. Eu vejo que muitas vezes as pessoas vão lá no básico, com medo, talvez, pode ser até que com medo de errar, né? sim. E achar que as cores mais sóbrias, né? Vão trazer essa imagem e às vezes pode ser que para aquela pessoa não faça nenhum sentido, né? Não Sim, sei sim. se fizer de repente, por exemplo, tá totalmente fora da cartela dela, ou se ela pode também utilizar coisas fora da cartela, né? O que que Uhum, isso influenciaria, por exemplo? Eu sei que eu sou verão claro, uhum, aí se eu vou para um inverno brilhante, eu acho assim que para mim não faz muito sentido, né? uhum. Porque talvez eu não sei se eu não sou muito adepta de cores, assim, muito Aham, vibrantes, sim. que nem um verde-lima, Aham. né. Mas, se eu gostasse daquilo ali, será que perdi um pouco da questão de você passar aquela imagem mais, como que eu posso falar? Eh, é mais de proposta para aquele momento ali, né, de mais neutralidade e tal, né. Porque eu não vejo, por exemplo, muita gente utilizando, esses Sim, tons, né. sim, E sim. como que a gente ajeitaria isso no dia a dia, sabe? É quando a gente fala de cor, né, a gente tem que Uhum. lembrar que cor é sempre emoção. A gente é impactado por aquela emoção, aquela percepção, mesmo sem se dar Sim. conta. Então, especialmente num ambiente de cuidados maiores, que a paciente, nesse caso, Aham. precisa estar muito tranquila, muito confortável, é mais difícil ir por esse caminho de algo muito vibrante, porque você realmente traz uma energia ali de mais imponência, de mais agitação, vamos dizer Sim. assim. E aí a preferência acaba sendo indo para os tons mais clássicos, mais neutros, tons mais sóbrios, até para poder ter essa proposta. Agora, as pessoas também têm muito medo de usar cor, né? Uhum. E não é todo mundo que se sente confortável com a coisa super colorida, né? Inclusive, na área de consultoria de imagem, é muito comum esse engano, as pessoas acharem que toda consultora vai ficar super fashionista, super colorida, e não é Uhum. verdade. Você tem pessoas que têm, isso tem a ver com estilo. Pessoas que Sim. vão ter isso e outras que não, né? Agora, nessa área específica, não
problema, né? Desde que Uhum. isso faça sentido para a comunicação de imagem daquela Uhum. pessoa. Então, não acho que é um impedimento, mas é menos comum até por conta da dificuldade de combinar cores, né? Muitas vezes É. geram. Como é que eu combino um verde com rosa com um azul turquesa? Combina. Mas isso é uma combinação muito criativa, muito Uhum. impactante. E para essa cliente, a paciente que está ali, também Sim. pode chocar. Porque é um senso comum, algo mais neutro, mais sóbrio. Então tem que se eu quero ir para esse caminho, você precisa primeiro, eh, acostumar, né, educar, Uhum. digamos assim, aquela sua clientela, que você tem esse estilo, talvez, para que isso não conflite tanto. Mas eu não acho que é algo que não é permitido, eu acho só que Uhum. não é tão comum. Pode ser inclusive um excelente posicionamento, se aquilo tiver a ver com a pessoa. Essa é a pessoa mais impactante, mais pé na porta, digamos assim. Aham. Mas não pode ser um personagem, aquilo precisa ser de fato pertencente, né, àquela pessoa. Sobre cartela, né, por exemplo, não é que existe um impedimento, né, eu falo sempre muito sobre isso. Na minha cartela, por exemplo, de indicação não tem preto, né, preto é um Uhum. tom que realmente pesa muito na minha beleza. Eu uso de maneira estratégica, exatamente Uhum. quando eu quero trazer mais força, um certo distanciamento, né, eu estou ali num momento que aquele público não me conhece muito e eu quero trazer um Seriedade, impacto né? maior, né. E aí eu uso, mas aí vai usar com estratégia, né. Eu Uhum. nunca vou usar na maquiagem, eu vou estar com o meu cabelo sempre na minha harmonia, para fazer um equilíbrio. Então, eu acho que a gente não pode ter esse olhar de pode, não pode, é permitido, não Uhum. é, né. Eu acho que a gente pode explorar tudo, desde que faça sentido. Uhum. É claro que eu não vou usar uma coisa que vai me deixar super apagada ou super pesada, porque vai conflitar aí com o que eu quero comunicar, Uhum. né. Agora, existem pessoas inclusive que têm um uniforme com uma cor definida, tem que seguir aquilo. Ah, não tem Como como é que fugir faz? daquilo ali, né? Vamos trabalhar o cabelo, acessórios, se gostar de usar maquiagem, a maquiagem, então E aí, por exemplo, se você falou essa questão do uniforme. Se for um ambiente de estética, de repente, a pessoa tem que usar aquele uniforme daquela cor específica, aham. que é totalmente fora da cartela dela. Como que ela vai fazer isso para equilibrar com o que ficaria bom para ela? Assim, não sei, acessórios, o que ela iria trabalhar mesmo para poder. Porque assim, eu não lembro se foi você ou se foi uma outra pessoa Uhum. que me falou que o que impacta mais é o que você tá vestindo em cima do que Isso, a calça, por exemplo, isso, né, que é o que exatamente. reflete luz, né. Isso, Você pode explicar um pouquinho mais isso claro. também? É exatamente isso. O impacto maior é sempre da cintura para cima e quanto mais Sim. perto do rosto. Nessa situação, a gente olha muito para o contraste pessoal e não tanto para a cartela, porque se eu Uhum, parto de um princípio que essa pessoa não sabe a cartela dela, ou ela tem que usar um determinado uniforme, uma cor ali específica, né, que talvez não a favoreça tanto, a gente vai trabalhar com os outros elementos, focado muito aí no contraste. Então, vamos imaginar que essa pessoa tem um cabelo castanho, como o meu, por exemplo, um castanho uhum. claro, Castanho. e aí ela decide, eu tô na minha harmonia, no meu contraste natural, né? Os meus Uhum, tons estão todos próximos à minha beleza natural. Vamos supor que eu precise usar aqui um uniforme verde lima, que seria fora da minha uhum, cartela, e eu tenho o cabelo platinado. Completamente diferente da minha natureza. Eu estou acentuando o que aquela cor vai trazer de desequilíbrio para mim. Então, se manter dentro do seu contraste natural de cores, então a sobrancelha num tom próximo ao seu natural, uhum. eu tenho Tá. micro. Ok, faz uma micro que respeite aí esse tom natural, essa espessura, digamos assim, desse desenho da sobrancelha. Eu vou usar extensão de cílios, por exemplo, Aham. né? Vou fazer algo que não fique tão fora da minha beleza natural. Vou usar uma maquiagem. A maquiagem, aí sim, seria interessante entender pelo menos a tua temperatura de pele, se é quente, se é Sim. fria, para não usar uma maquiagem muito fora. Só isso já ajuda muito, já neutraliza muito esse impacto da cor no seu rosto. E aí os Uhum. acessórios também ajudam bastante. Especialmente cabelo, né. Cabelo interfere muito, Cabelo né? é a moldura do rosto.
Tanto é que quando a gente tem um personagem de filme, de novela, série, Uhum. você pode observar, se é uma mudança radical, o cabelo sempre está envolvido, porque tem um impacto muito Parece grande. que muda um pouco a personalidade, não parece? Que transmite uma Também, personalidade totalmente totalmente. diferente. Se a gente usa aí do visagismo para pensar num corte, vai comunicar. Vai Uhum. trazer, até a maquiagem faz muito isso, né? Uma sensação, uma percepção diferente. Então, a cor usada nesse cabelo, a forma como essa sobrancelha, então, né? É Uhum. demais, assim, como muda a percepção, né? Toda essa parte do visagismo mesmo envolvida. Então, eu sempre falo, não dá para negociar com a roupa? Vamos pensar no restante e especialmente contraste. Muitas vezes, por Uhum. exemplo, clientes que fazem consultoria online comigo e não têm a possibilidade de fazer o teste de coloração presencial. Eu só faço presencial, né? Eu não trabalho Aham. com a metodologia online. A gente foca no contraste. Porque e nas cores de essência, que é algo de um estudo, né, da personalidade, do desejo de Uhum. imagem, para eu compensar essa situação da cor que eu não sei, né? Então, tem um impacto muito grande, às vezes até maior do que a cartela. Ah, Então, o é? contraste é vida, né? Assim, profissionais que trabalham com colorimetria em geral, trabalham com toda a parte do rosto, precisam entender de contraste, porque muitas vezes não é a cartela, é o contraste da pessoa que está muito alterado Uhum. e deixa a pessoa mais abatida, mais envelhecida, ou mais jovial além do que ela gostaria, Uhum. né? Então, a gente muitas vezes tira toda a sombra desse rosto, e aí, ou acentua demais, né? Traz uma falta de luz ali, de Sim. contraste de sombra e luz para esse rosto. Então, eu sempre falo, comece pelo contraste, que eu acho que é o mais importante aí. E tem como a pessoa que nunca fez consultoria, ela descobrir qual que é o contraste dela, ter uma Sim. noção, como que ela poderia fazer isso em casa, por exemplo, agora? Sim, consegue. Tem aplicativos específicos que dá Uhum. para você medir, mas basicamente você vai tirar uma foto Uhum. sua em preto e branco, transformar essa foto em preto e branco e observar a diferença desses tons. Na consultoria, a gente usa uma régua de medição, né? Vai de 0 a 10. Então, de 0 a 3 é um contraste baixo. Sim. Vamos falar assim de pessoas, por exemplo, a Xuxa é uma pessoa que tem um contraste baixo. Sim. A jornalista Maju Coutinho tem um contraste super Uhum. baixo, né? Você não tem tanta diferença de tons ali do cabelo, dos Uhum. olhos, da pele. Você tem um contraste médio, que aí a gente está falando ali de 4 a 5 pontos nessa escala. Sim. Mas Uhum. se eu não tenho a régua, eu consigo observar isso e perceber. E Uhum. você tem aquela pessoa, por exemplo, de pele ultra clara, com os cabelos naturalmente muito escuros, a sobrancelha grossa, escura, olhos escuros. E aí você vai ter uma diferença maior. No Uhum. preto e branco, você vê isso muito. E aí você percebe que é um contraste muito alto. Dá para fazer, tem aplicativos. Se buscar em qualquer loja de aplicativo, Uhum. teste de contraste, coloração digital, mas aí a gente não vai fazer o teste da cartela, a gente vai olhar só para o contraste, consegue achar. Mas nessa observação dá para perceber, né? Você Uhum. olhando aquela cliente, aí é bacana respeitar isso. Se você quiser trazer uma imagem mais de harmonia, né? Pode ser que não. Eu quero fazer uma coisa mais pé na porta, mais criativa, então eu vou radicalizar. Tá tudo certo, só que você vai comunicar uma outra coisa, né? Aí eu desrespeito totalmente essa parte do contraste, É, né? Eu vou fazer totalmente diferente do que é comum pra gente, né? sim, sim, E quando você fala isso, você falou assim, a gente vai partir do que é natural pra gente. E sim. existe uma pessoa que, por exemplo, que talvez não seria o mais harmônico, se respeitasse o que é natural dela ou não? Existe, Existe? existe. É minoria isso? É minoria, É minoria, mas né? existe. Algumas pessoas têm uma característica muito específica, né, de beleza que, ok, o contraste daquela pessoa é alto, por exemplo, Uhum. mas ela se beneficia de uma certa iluminação a mais. Se ela está totalmente, ela fica, especialmente à medida que a gente envelhece. Eu É, sempre falo, envelhecer é uma bênção, claro, né? Mas ninguém quer ficar envelhecido, com né? certeza, né? A gente É. não quer ficar envelhecido, porque você tira o vício da pele, você. E para algumas pessoas, trabalhar um pouco, né, com essa. Ou até escurecer,
né? Aquele cabelo que era muito claro vai para um cabelo mais escurecido e traz mais imponência, fica mais interessante. Mas em linhas gerais, toda vez que você está dentro da tua harmonia natural, você usa menos maquiagem, você fica com a pele mais iluminada. Em linhas gerais é o que acontece, mas Uhum. existe sim. Existem, já tive algumas clientes, Alguns algumas casos assim. pessoas que a gente sugere, olha, talvez aqui luzes pontuais, talvez uma iluminação diferente vai favorecer mais. E você falou que essa questão do envelhecimento, né? Existe alguma mudança na cartela, no contraste, algo assim que mude conforme a gente vai envelhecendo? A gente tem uma tendência, porque assim, eu vou dar o meu exemplo, né? Uhum, É, a tendência na nossa pele, né, quando a gente é mais jovem, é ser uma pele um pouco mais oleosa, né? Porque aham, as questões hormonais e tudo mais. sim. E vai envelhecendo, a tendência é que aquela pele vai ficando mais seca, Uhum, né? Essa é a tendência da pele. Não necessariamente isso vai acontecer com todo mundo, sim. mas o natural é que a pele vai ficando mais ressecada. Uhum. Mas na questão da coloração pessoal, isso vai alterando? O que, que vai mudando geralmente? Tem alguma coisa que muda sempre? Ah, a tendência é o contraste ficar mais baixo, a tendência é. Não sei. Tô tentando entrar um pouquinho Sim, na sua sim. área. Olha, cartela não. Cartela não muda. Não importa se você Uhum, está bronzeado ou não, a idade que se tem, a cartela não. Porque, na verdade, você vai fazer o estudo da incidência da luz em relação às cores que você já tem na tua beleza. Então, isso não vai uhum, mudar. Contraste, sim. Né? À sim. medida que a gente pode ficar com o cabelo branco, eh, alguma interferência que você faça, mas até em função da perda de coloração Uhum. natural dos Pigmento, cabelos e né? sobrancelha, né? Algumas pessoas, quando jovens, tinham o hábito, por exemplo, de se bronzear muito, e aí, com o passar do tempo, né, uma preocupação maior aí com o cuidado de pele, É. acabam não bronzeando tanto. Aquela história, né? Quando a gente é Uhum, sim. adolescente, vai pra praia, não quer passar filtro solar. Hoje isso mudou muito, né? Mas e aí a gente tem uma questão do contraste, né? Imagina que uma pessoa que tinha um contraste, uma pessoa de pele negra retinta, por exemplo, ela Uhum. tinha um contraste super baixo e à medida que envelhece, fica com cabelos brancos, esse contraste vai aumentar, né? Ela Aham. sai de um contraste Ah, baixo, sim. talvez para um médio, até alto, dependendo da situação. E o contrário também acontece. E eu sempre gosto de falar sobre a questão do grisalho, porque um cabelo grisalho ele é natural, faz parte. Uhum. É uma escolha hoje ficar com ele ou não. Mas é interessante se preparar e perceber, porque o contraste vai pegar aí, né? Vai ter essa questão aí é o que eu digo. É que funciona para você? Você se Uhum. sente bem com isso? Me sinto, tô super feliz com meus branquinhos, tá tudo perfeito, não tem certo e errado nisso, né? É um cabelo que vai exigir cuidado como qualquer outro, né? Uhum. Mas vai haver essa interferência. Então, contraste pode mudar sim, cartela não. Por isso que eu digo, cartela, invista aquele tempo ali naquele teste, porque é uma vez só, você não precisa fazer outro teste depois, né? É, tem pessoas até que mulheres botar assim, tem mulheres que tem que ficam até bonita, né, de cabelinho branquinho, Sim. geralmente quando fica todo cabelinho branquinho fica bonitinho e tal, Sim, né. Mas geralmente a gente associa muito essa questão do cabelo branco ao envelhecimento, né, sim. da mulher, aparentar ser mais velha e às vezes o homem é o contrário, né, assim: "Ai nossa, ficou bonito ele, né, cabelo Uhum, grisalho, né, charmoso. charmoso". É. É porque sabe me dizer porque existe alguma diferença, assim, de questão de coloração? Não sei, ou Não, coloração acho que não. Eu acho que é uma questão cultural, de cultural mesmo, percepção né. sociocultural, né. Uhum, Nós, só para contextualizar isso, existem estudos, eu não sei se esse número atualizou, mas até a última vez que eu uhum, estudei, 80% das imagens que nós absorvemos, né, estamos ali expostas, são alteradas digitalmente. E uhum, para as mulheres, não há como fugir disso, o peso é muito maior disso. Né? A aham, cobrança estética, essa questão do não envelhecer é um tema que está muito forte. Ele vai ficar mais forte agora em 2025. Então, a gente tem aí um mercado olhando para ok, estamos envelhecendo e uhum. vamos usar produtos de outra forma, mas existe uma questão aí cultural, né? De olhar para um homem que passa maturidade, que segurança, quando é o homem, e a mulher
tá ficando velha, digamos Aham, assim, sim. né? Então, eu espero que a gente consiga construir uma outra conversa em relação a isso, porque se a gente pensar, os dois estão maduros, os dois estão vividos, os dois estão nessa mesma página, né? É, com Então, certeza. não teria porquê. Acho que é uma conversa aí para muito tempo. E a mulher que decide usar o seu cabelo grisalho, muitas mulheres, eu tenho muitas clientes que passam por um processo de libertação. Um É. processo de eu agora posso tudo, não quero saber. Tem muito isso na consultoria Na de imagem. pandemia aconteceu muito isso, né, Muito. muitas mulheres aproveitaram para teve mulher que raspou a cabeça, Sim, que eu falei assim: "Gente, é muita coragem", assim, sim. eu não conseguiria, Eu eu não ia também não. conseguir. Mas, é que muitas mulheres falaram que era super libertador, né, Sim. poder raspar a cabeça, não precisar pintar, Uhum. sabe. E aí muitas aproveitaram esse momento para poder fazer essa transição, né, Sim. de repente deixar o cabelo mais branco, deixar mais natural, ou então poder cortar, cresce de novo, né. Sim, É muito mais fácil quando você consegue, fazer ou às vezes o que você quer sem ter esse julgamento da sociedade, sim. né. E aí é que entra a importância do autoconhecimento. Se você se olha no espelho e percebe que aquele cabelo grisalho está fazendo todo sentido para você, ou não ter o cabelo naquele momento, Uhum. e você está seguro para dentro, né? A questão do É. autoconhecimento, você está fortalecido nisso, as pessoas podem dizer o que quiserem. Você não vai mais se impactar por aquilo. E essa é a grande liberdade, né? De você usar o que você gosta, de você ter a sua imagem trabalhada de uma Uhum. maneira que você se olha no espelho e se vê bem com aquilo, e se vê feliz com aquilo. A opinião do outro não vai importar naquele momento. Uhum. Esse é a grande virada de chave, né? Sim. Então, usar o que você gosta, viver essa imagem, né? Eu gosto muito de falar sobre isso, de trazer isso, porque não existe posicionamento forte, não existe uma colocação profissional forte, alinhada, se você não está autoconfiante. Uhum. Uma pessoa autoconfiante, ela entra em qualquer palco, ela senta em qualquer mesa, ela fala com qualquer grupo de pessoas. Mas autoconfiante de verdade, não no Sim. personagem. E Aham. você só consegue isso através do autoconhecimento. Não dá para imaginar um processo desse e resolver, fiz ali uma avaliação, fiz um teste, já estou pronta. Não. Uhum. É quase que uma viagem terapêutica, e não é terapia, mas é uma viagem porque você vai ter que se olhar, você vai ter que se perceber, né? Então, a gente viveu muito isso, muitas mulheres e muitos homens também, vivendo esse processo de descoberta. Algumas pessoas nesse período ganharam peso, perderam peso, É. foram Muita gente ganhou para peso. muito, né? É. E vamos combinar, É. era o que menos importava nesse momento, desde que É, tivesse sim. saúde, porque a gente estava num processo, né? As próximas gerações vão conseguir avaliar o que foi essa fase. Eu acho que a gente ainda não consegue avaliar a dimensão do que a gente Uhum. viveu, né? Tá muito recente ainda. Então, eu gosto muito de bater nessa tecla. E isso é um ponto diferente dentro da consultoria de imagem, porque é muito comum, quando a gente fala de consultoria de imagem, ficar preso à cartela, Uhum. tipo de roupa, e olhar menos para essa questão da saúde mental, do autoconhecimento, do bem-estar com relação a isso, né? Na realidade, é isso que importa. Não Uhum. importa tanto o que você está vestindo se você não está bem com você, né? Qualquer um pode entrar numa loja e comprar uma roupa que uma boa vendedora vai te indicar uma combinação legal. Mas e aí? Uhum. Você precisa subir num palco, você precisa falar com as pessoas, você precisa se olhar no espelho. Como é que tá isso? Se você Uhum. não trabalha isso, não há posicionamento, não resiste. Não tem um bom observador rapidamente entende que ele tem um personagem. Sim. E aí a gente tem que cuidar disso também, né? Então, vamos falar um pouquinho da parte prática também, assim, que eu Aham. acho que é interessante. Quando você vai fazer uma consultoria de imagem e estilo, quais são os principais pontos que você olha naquele cliente para poder, eu avalio isso para poder definir cartela de cores. Não precisa falar a parte técnica, mas Uhum. assim, só mais para o pessoal que é leigo, para poder entender para que serve realmente uma consultoria de imagem e estilo. Para que eles vão utilizar aquela ferramenta para aplicar na parte, no dia a dia deles mesmo, na parte profissional, pessoal, enfim. O que é mais importante? Quais esses pontos chaves? Sim.
A gente, quando é uma consultoria presencial, eu sempre começo pela cor, né? Uhum. Ainda que não seja presencial, a gente vai falar sobre as cores de essência e o contraste, pela emoção envolvida, né? E outra, aquilo você já tem à mão. Você tem o seu armário com as roupas, você tem as suas Sim. maquiagens, né? Então é algo fácil de começar a mudar. É, o impacto que a cor e o contraste vão ter para aquele profissional, para aquela pessoa, é iniciar o processo já de construção da imagem. Então, você vai numa loja, você compra aquilo que é da cartela e é muito engraçado, quem já viveu isso sabe, Uhum. minha cartela, porque são as suas cores. E aí você fica, uau, isso é meu, me Já leva representa. pra vendedora, eu era assim, né. Aham. Ah, todo mundo fazia isso. Eu Sim, acho que teve uma época aí que teve um auge, né, de pessoal todo mundo querer fazer consultoria, né, pra ver o que que sim, ficaria bem. sim. Aí a pessoa já vinha lá com o celular: "Então, na minha cartela tem essas cores aqui, eu quero roupas dessas Dessas cores, não sei o quê". cores. Porque se a gente já fez a consultoria, a gente quer ficar utilizar, né, do conhecimento Sim, sim, para tá ali se posicionando, tá se sentindo bem, né, colocando que fique bem na gente, né. sim. E aí eu acho que ficou muito nessa, né, todo mundo querendo com uma cartelinha de cores, assim: "Olha, o meu é esse aqui". Até você lembrava da minha cartela de cores, gente. Nossa, e olha que Eu deve ter muita gente, tem, tem uma tem. memória boa, né. Mas, como eu já fiz o teu teste, a Uhum. própria proporção de cores já me remete, eu já mesmo que eu não Sim, lembrasse exatamente, eu ia ter uma uma noção, uma né. noção, mas eu gravo mesmo. Porque como é um acompanhamento personalizado, né, Uhum, naquele momento, aí é para cada um, então eu vou construindo e lembro, né. Mas isso o primeiro momento é esse, né, é ter essa uhum. conexão, é algo que é seu. Então você vai usar e aí, claro, também pode ser que naquele conjunto de cores sugeridas ali, você pode ter cores que você não se identifica, Aham, né. Ok, sim. isso é da minha cartela, fica bonito, mas eu não me identifico e tá tudo bem. E aí você vai testando, eu sou mais time neutro, eu sou Uhum. mais colorida, como é que eu vou usar isso? E a gente começa nesse processo, né. Essa é uma etapa. A outra etapa que eu acho fundamental, e aí é legal falar sobre isso, porque muita gente acha que consultoria de imagem é o teste de coloração pessoal. E E já não. remete muito a isso, a coloração É. pessoal, né. Ela é uma etapa. E você pode, inclusive, fazer uma consultoria de imagem e não falar de cartela de coloração pessoal, Uhum. né? É super possível trabalhar dessa forma. Então, a segunda parte é a parte do estilo pessoal, né? E aí é um degrau bem grande que a gente sobe, porque estilo não tem receita de bolo. Ninguém tem um estilo igual a outra pessoa. Uhum. A gente pode ter os mesmos nomezinhos, né? Eu uso como base os 7 estilos universais, que é uma metodologia, é um conhecimento, digamos assim, amplamente Uhum. utilizado. Quais são os estilos que tem nesse? Nós temos sete, falando assim de maneira bem por alto, né? Aham, Sete sim. estilos. A gente tem o clássico, o Uhum. romântico, o dramático. Deixa eu ver se eu vou lembrar de cabeça agora todos. Uhum. Clássico, romântico, o sexy, o Uhum. dramático, o elegante. Deixa eu ver se eu me lembro mais. O Falamos 5, né, casual. casual. Uhum. E tô esquecendo de alguém. Eu vou lembrar. Deve remeter a arquétipo também? Não sei. Tem Tem alguma pessoas que tem fazem essa conexão, mas não necessariamente. O estudo ah, original não faz não essa, faz essa essa conexão, conexão. né. Uhum. Aí a gente vai, aquele que já tem um senso comum envolvido, né? Por exemplo, uma pessoa Uhum. do estilo romântico, ela vai preferir peças mais delicadas, Sim. acessórios mais Manga delicados, bufante, manga renda, essas bufante, coisinhas assim, né? mas O olho aham, brilha quando vê. Uma pessoa estilo criativo, era isso que eu estava esquecendo. aham. Alguém do estilo criativo, por exemplo, é aquela pessoa que vai combinar bolinha, listra e mais alguma Aham. coisa e vai ficar legal, E parece que a pessoa sabe combinar, né. sabe. Eu falei assim: "Gente, como que você pegou essa peça aqui com essa peça aqui, juntou e combinou?". Estilo Ficou criativo é super bem, né. fantástico. É aquele óculos que ninguém Ninguém imagina que vai ficar e bom, mas fica e fica. funciona, um cabelo diferente, um anel Uhum, diferente, enfim. É aquela pessoa que tem, porque estilo é essência, né. uhum. Normalmente nós temos aí uma combinação de 2 a 3 estilos, normalmente, né, e aí tem fase de vida. Pode ser que uma fase da sua vida você esteja mais lá num romântico, pode ser Aham. que esteja mais num casual, e a gente vai, mas a essência permanece, né.
Tem uma história engraçada. Eu fiz uma consultoria de imagem, né, antes de começar a pensar em atuar. Eu já tinha uma ideia, mas eu falei: "Ok, vamos na fonte. Primeiro Aham. eu preciso viver a experiência". Eu sempre fui ligada, né, com a área, mesmo quando não trabalhava com isso, mas eu vivi a experiência. E foi uma surpresa para mim, porque quando a consultora me apresentou o meu mapa de estilos, né, eu faço um pouquinho diferente, mas ela tinha a técnica dela Uhum. para fazer. Ela falou: "Carol, o teu estilo principal é o romântico". E eu falei: "Não, não é Mas possível. você não. Não é possível que eu seja do estilo romântico". Ela falou: "Vamos lá, vamos entender isso". E aí ela foi me explicando, né. Eu tenho muito do romântico, muito do casual e muito do elegante também. Uhum. Eu achava que não, que eu tinha muito do elegante. E na verdade, Tá. não. Realmente, meu olho sempre vai brilhar quando eu vejo uma coisa mais delicada, uma manga. Mas você não vai me ver de saia rodada, de sapato Uhum. boneca, porque aí é um limite. Mas aí é que entra a personalização, né. Então, para Uhum. algumas pessoas do estilo romântico, isso super vai funcionar. Para mim, não. Até porque tem um posicionamento aí. Imagina eu com Sim. 1,5 m, vou usar uma saia rodada, um laço, né, com essa voz fininha, não vai comunicar o que eu quero. Talvez traga uma imagem mais infantil, Sim, né? mais vulnerável, doce Que a gente não quer demais. passar às vezes, né? Sim, que não é meu objetivo. Então, tem isso, mas aí entra a consultoria de imagem, esse entendimento dos estilos para poder organizar isso visualmente. É muito, muito comum, esse é o campeão. Eu recebi clientes que falam: "Carol, eu estou crescendo na carreira, eu sou muito jovem ainda, mas não estou Uhum. conseguindo passar autoridade, porque eu não sei as peças, eu sou vista como menina", Uhum. né. Muitas médicas que se formam muito jovens, né, e aí ninguém acredita que eu sou a doutora, que eu sou a médica. Como é que faz? E É. aí a gente vai trabalhar e na área da beleza em geral, da estética, tem muito isso também, né. E até às vezes o paciente ele questiona um pouco da sua capacidade Sim. por você estar aparentando ser jovem. E aí, assim, muitas pessoas acabam talvez pesando um pouco na harmonização para querer mostrar uma imagem mais de uma mulher mais madura, Uhum. né? E aí, às vezes, acaba passando um pouquinho a mão além Sim, disso, sim. né? E lá na frente vai olhar uma foto e falar: "Nossa, não precisava". É. Mas é a falta do conhecimento, né. Da Uhum. mesma forma que uma mulher que tem um estilo sexy, ela tem esse e não tem nada a ver com vulgaridade, Uhum. não. A mulher do estilo sexy de essência, aquele que é o mais presente, ela a forma dela jogar o cabelo é sexy, você olha e você percebe, né. Sim. A forma dela falar, ela vai usar uma roupa mais modelada no corpo com naturalidade, aquilo faz parte e funciona. Mas muitas mulheres querem comunicar uma imagem, né, mais Uhum. sexy e, por não saber usar as peças, perdem a mão um pouquinho e acabam se expondo, indo para um lado de vulgaridade, vamos dizer assim, né. Eu tenho zero problema de falar isso, porque eu Aham. acho que a gente tem que valorizar o que a gente tem de mais belo. E não necessariamente você precisa estar com uma roupa que vai te deixar exposta, né. Uhum. É um desejo? Eu quero isso? Tá tudo certo. Abraça e segue. Mas nem todos os ambientes, aí a gente volta na adequação, Aham. combinam com Com uma aquela. situação. Não Uhum. estou falando de usar uma roupa modelada, uma roupa com uma fenda, não é isso. Isso se faz sentido, é totalmente ok, né. Uhum. Mas não é, eu quero imagina, eu estou atendendo um cliente, eu estou numa situação profissional, eu não quero que ninguém observe o meu decote, eu quero que a pessoa perceba quem sou eu ali, Até né. porque você, o profissional, ele não vai se sentir nem confortável de atender o Exato. paciente. Porque às vezes o movimento que você vai atender, porque a gente atende e a gente às vezes debruça um pouquinho Sim, na sim. maca, né, para poder atender o paciente. Aí aparece alguma coisa, sutiã, enfim, fica desconfortável até mesmo para Sim, trabalhar, né? totalmente. E não há nada mais, deselegante do que você tá com uma peça e tá toda hora e Se é justa. ajeitando, E aí tá incomodando, né. é, Então isso, depõe contra a tua imagem pessoal também. Da sim. mesma forma, na mesma categoria que tá com uma unha com esmalte todo descascado, não use Uhum. esmalte. Não deu tempo de fazer? Melhor não estar com Melhor não esmalte, estar né? e não há problema Uhum. algum. Inclusive algumas pessoas têm uma onda muito forte disso, vindo aí da clean beauty, né, e toda essa Uhum. proposta de não usar, né. A gente tem um olhar aí de uma preocupação com o uso de metais pesados enfim, nos produtos, né, que a gente usa, então
também é uma possibilidade. Não, eu tenho que estar sempre com a unha super feita. Não, mas com a unha descascada não é legal, É melhor né? não estar feita, né, do Sim, que estar com a unha descascada, né. sim, Eu acho que também acaba passando uma imagem, assim, de desleixo um sim, pouco, né. totalmente. Né. Que é a mesma coisa com cabelo grisalho, né? Quando você tem um cabelo grisalho que tá sem corte, que tá amarelado, É, poroso, né? Você tá optando por uma imagem mais desleixada. E não é porque o cabelo é grisalho, é porque você não cuidou do seu cabelo. sim. Então, isso é a mesma, tá na mesma caixinha, né? A gente precisa ter esse cuidado pro bem-estar até, né? Uhum. É, e assim, vejo essa questão do estilo, né, às vezes as pessoas querem muito pro estilo elegante, né. Uhum. Mas se a pessoa não tiver nada a ver com aquele estilo elegante, faz o quê? Aí, assim, tem pessoas que têm de essência um estilo elegante, né? Então, é aquela Uhum, pessoa que vai estar sempre com uma preocupação a mais do caimento da roupa, com o cabelo, algumas coisas que ela vai ter uhum, agora, a gente sempre pode trazer refinamento para nossa imagem, né? Não sim. necessariamente tá super elegante, né? Então, eu tenho isso faz, por exemplo, no meu caso, eu gosto sempre de me usar de exemplo, Uhum. faz parte da minha comunicação de imagem o refinamento. Então, por exemplo, hoje eu tô de blazer, mas eu tô de jeans, porque isso faz todo sentido dentro da Sim. minha comunicação. Eu não precisaria estar aqui de pantalona, mega salto, Uhum. não, né? Mas a gente consegue trazer elementos de refinamento. Então, fazer escolhas acertadas. Eu vou usar um tênis no meu ambiente? É possível usar? Funciona? Ao invés de usar aquele tênis mega colorido de academia, vamos para um tênis mais clássico, Uhum. todo branco, ou com pequenos detalhes, né? Que eu vou trazer a elegância, trazer o refinamento, mas talvez sem perder aí a A essência. essência em si. Não precisa ser todo mundo elegante, porque não é todo mundo que tem um estilo elegante de essência. Uhum. A gente precisa entender a diferença entre o elegante e esse refinamento para a imagem. Ah, sim. Uma coisa é eu estar com um colar todo de miçanguinhas, e Uhum. outra coisa é estar com metal, com esmaltado. Essas outras opções serão mais refinadas do que uma miçanga, do que algo mais artesanal. Então, Uhum. essa é a chave da escolha. Eu quero passar mais refinamento. Eu sempre pergunto, quando alguém fala para mim, Carol, eu quero ser elegante. Aí eu Todo mundo vou, quer ser todo elegante, mundo quer né. ser Na minha área, elegante. todo mundo quer ser. Entender isso, né? O que que é elegância para você, né? O que que é ser elegante? Ainda tem um detalhe. No caso da elegância, tem sempre um a mais aqui Uhum. que fala muito do comportamento. É, Não adianta nada estar super elegante com a roupa super elegante e ter uma postura, uma conduta deselegante. Isso acaba com qualquer possibilidade de comunicar elegância, né? uhum. Alguém que esteja com uma roupa minimalista, jeans, uma camiseta e que tenha uma conduta e uma postura elegante, vai passar muito mais, vai comunicar muito mais isso do que alguém que esteja numa super alfaiataria, Chanel da cabeça aos pés e tenha uma conduta Deselegante. mais Eu agressiva, aham. destratando pessoas, falando, gesticulando muito, Uhum. né? Falando muito alto. E veja bem, isso é possível. A pessoa é mais expansiva, ela fala mais alto, ela ri alto, faz parte da personalidade dela. Uhum. Mas se eu quero trazer mais refinamento, eu também tenho que me atentar à comunicação não verbal, à forma como eu me coloco. Uhum. E isso a gente estuda no posicionamento. Isso é treinável. Eu consigo trabalhar isso se for um desejo genuíno dessa pessoa, né? Agora, se ela tá muito confortável também com o jeito mais expansivo dela, tá tudo bem, né? Ela vai Uhum. trazer o refinamento de outra forma aí, E né? geralmente quando você, tem esse cliente que, foge um pouco desse referencial que ele quer alcançar, do elegante, quer mais refinamento e tudo mais, como que você consegue trabalhar com esse cliente para que ele consiga também passar um pouco dessa imagem, Uhum. talvez? A gente passa por um estudo primeiro de autoconhecimento, de perceber quem é a pessoa, parte sempre dela, né? Uhum. Eu acredito que eu trago muito da minha experiência na área de desenvolvimento humano, né? Foram muitos anos olhando para Sim. pessoas, acompanhando o desenvolvimento.
A gente brinca na consultoria de imagem que todo consultor é ex alguma coisa, né? Ah, Porque é uma profissão nova e, sim, exige um pouco de repertório, de bagagem, porque você está lidando com seres humanos em desenvolvimento. Então, a gente parte para entender isso. E aí, assim, a gente tem uma série de exercícios visuais, questionários, um mood board ali de imagens, né? é. De Tô imagens. falando sozinha Quer aqui. participar do É, podcast. pois é. Então, a gente parte desse estudo, né, de personalidade, de elementos que compõem aí quem é essa pessoa, né? Por que que ela quer chegar nisso? E aí é muito interessante que ao longo desse processo, muitas pessoas, "Ô, Carol, não é isso que eu quero, não. Eu achei que eu queria comunicar isso, mas não é isso que eu quero." Porque a pessoa achava que Uhum. para passar essa força, para passar essa autoridade, ela tinha que ficar super elegante. E aí no processo ela se descobre de outra forma. Não, mas eu sou mais casual. O jeans e o tênis fazem parte da minha vida, eu não quero abrir mão disso. Eu achei que eu não pudesse usar. E aí a gente faz uma construção em cima disso. É claro que você pode usar. Uhum. Lógico que pode usar. Como é que eu vou? Ah, mas ainda assim eu queria trazer mais refinamento. Tudo bem, a gente vai usar acessórios, vamos trabalhar com essas cores, né? Se é uma pessoa que precisa se colocar publicamente, por exemplo, e tem muita dificuldade de falar, eu indico um trabalho de oratória, Sim. um trabalho de percepção do gestual, de comunicação. Eu não faço esse trabalho, eu indico Sim. Uhum. profissionais, né? E existe um extremo daquela pessoa que vem fazer a consultoria de imagem e, na verdade, eu não sou a profissional que vai ajudar naquele momento. Se é uma pessoa que tem questões mais profundas Uhum. para o seu autoconhecimento, ela precisa de um suporte terapêutico e aí eu não posso entrar. E acontece, não é tão incomum eu conversar com essa cliente e falar: Uhum. olha, você não está pronta para fazer a consultoria de imagem agora. Você precisa de um outro profissional para trabalhar essas questões, crenças limitantes, Uhum. um processo mais profundo aí que só um profissional da área de saúde mental vai conseguir trabalhar com você. E eu tenho muito cuidado com isso, porque isso é uma crítica que eu faço à minha área, né? Existem profissionais que abrem uma caixinha que eles não vão ter competência técnica para fechar. Sim. Então, não é terapia. A gente não pode entrar no lugar de um terapeuta, porque eu não tenho a expertise, o preparo para lidar. Então, você imagina, eu recebo às vezes uma cliente que tem um transtorno alimentar, Transtorno de imagem, né? transtorno de imagem, uma disforia. Eu não posso entrar nessa área. Não posso, porque ali não é minha área e eu vou estar Uhum. sendo desonesta com aquela pessoa. Então, eu recuso às vezes, acolhendo sempre, tá? E muitas Sim. clientes voltam depois, que é muito legal, muito legal. E aí a gente vai conversando. Eu falei, eu tô aqui para o que você precisar. Você precisa de uma dúvida, uma Uhum. coisa pontual, não vou soltar sua mão, mas primeiro você precisa cuidar disso. Então, esse é um caso extremo, né? Mas Sim. acontece. E aí a gente tem que ter essa percepção. Eu vejo consultoras de imagem entrando em áreas. Pode até ser que essa profissional tenha formação em psicologia, mas a gente precisa separar essas caixinhas, porque Uhum. senão eu não estou ajudando, né, as pessoas. Então, é mais raro, mas acontece. Então, a gente tem que ter esse cuidado também. Sim. E no caso, por exemplo, a gente tem a definição das cores, não vou voltar Uhum. para coloração. Sim, É que coloração é que o pessoal gosta também de sim, saber, né? sim. Por exemplo, eu defini a minha cartela de cores, aí tenho ali o verão claro. Uhum. Mas se eu quero usar uma cor que não está na minha cartela, o que que você mais indica fazer? Uma cartela mais próxima em si? Eh, Tem alguma coisa que você fala assim: olha, essa cor aqui, essa cartela ou cor específica não vai ficar bem em você. Mas Uhum. você quer usar? Então usa dessa forma. Tem Sim, é como exatamente isso? isso. Eu sempre falo, né? O desespero de todo mundo é saber se tem preto na cartela. Já começa daí, né? Todo mundo quer saber se tem preto, porque sim, é mais comum, a gente usa mais Uhum. fácil. Eu brinco que Chanel enganou todo mundo, porque ela vendeu essa história de que o preto é clássico, Neutro, não é? neutro. Não, não tenho que dar essa notícia. É. Preto é
não é que ele entra na composição Aham. comum dos neutros, mas ele não combina com tudo, né. Então se você coloca, uma peça preta naquele look, ele vai Uhum. chegar antes de todo mundo. Eu brinco que ele não negocia com ninguém, É. né. Então vai trazer mais impacto, vai sobressair. E aí a gente precisa entender, se por acaso uma cor específica que a pessoa goste não está ali na beleza dela, a gente vai usar a composição para que ela possa usar. Eu nunca vou dizer que não pode, né? Uhum. Eu vou explicar com clareza, olha, por que que não te favorece isso? Então, por exemplo, numa beleza de verão claro, a Uhum. gente sabe que tons muito vibrantes, tons muito quentes não vão funcionar, né? E especificamente no verão claro, tons muito escuros também. Sim. Porque não fazem parte da beleza natural de alguém que tem essa composição de cores. A gente está falando de cores mais claras, mais suaves, ali, equilibradas, né? Então, como é que eu uso isso? Posso mesclar com cores da minha cartela, eu posso ir para os neutros da cartela e colocar essa cor específica junto e Sim. trabalhar com o que está aqui no rosto, né? Então, usar a maquiagem da cartela, mesmo que seja uma maquiagem Uhum. simples, um filtro solar com cor, um blush, um batom já é meio Já caminho muda, andado, já né? resolve. Um truque, os acessórios sempre, né? Então, gosta de um brinco mais imponente, gosta de um colar maior, já ajuda muito, desde que Uhum. aí esteja na cartela, né? Isso já equilibra. Então, o truque de combinar com um tom neutro também, né? Então, por exemplo, se eu vou usar preto, eu sou um outono suave, né? Sim. Então, se eu não tenho a indicação do preto, não tenho branco na minha cartela também, porque são cores muito vibrantes. Então, eu não vou combinar o preto com branco, eu vou combinar com off-white, que tá na minha Sim. cartela e já me ajuda, Ele já é mais né? neutro, assim. O off-white ele não, ele é um tom, é o Ah, branco que a gente pingou um pouquinho de amarelo, né? Ele deu uma aquecida ali. acho que fica mais Então, bonito até, né? o off-white ele é mais ameno, né, porque você traz uma Hum. suavidade ali, então ele acaba combinando melhor com mais cores do que o branco. Sim. O branco, se você não tem uma beleza mais vibrante, né, ele vai impactar mais. Então, por exemplo, as pessoas que têm a cartela de inverno, que tem de característica muita vibração de cor, Sim. ficam incríveis de branco, né? Ficam sempre muito bem. O off já apaga. A gente É. consegue ver o impacto no rosto. Eu, com o branco, fica pior do que o preto. Porque o outono tem cores mais escuras, né? Apesar que o outono suave tem um meio termo aí. E isso a gente vai entendendo. Por exemplo, eu adoro vermelho, mas eu vou para um vermelho mais bordô, não vou para aquele vermelhão tão vibrante, porque senão ele chega antes. Sim. Então, é essa matemática que a gente faz, sabe? Mesclar o que pode ter na sua Isso. cartela, mas que fique bom, né, harmônico com cores que talvez você queira usar, mas que não estão ali dentro da cartela, né. Sim. Então, assim, não existe uma receita de bolo, né. Não. Não tem uma receita de bolo que você fala assim: "Ah, isso aqui que você vai usar", e também você não pode Não. excluir as possibilidades que às vezes a pessoa gosta daquela cor, Sim. de usar às vezes uma peça de roupa que ela tem, que ela usa sempre que ela gosta, né, Sim. não tem muito o que mudar ali, né. Não. E aí você precisa entender. Porque se eu tiro tudo dessa pessoa e digo para ela, porque acontece. Não é tão comum, mas acontece. A pessoa descobre que a cartela dela é totalmente diferente com aquilo que ela tem no armário. O que que você faz com essa pessoa? Você tira o chão, né, da É, pessoa. é Então, meio complicado. vamos aos poucos, vamos entender isso e também respeitando o gosto. Eu sempre falo, por exemplo, tem muito amarelo na minha cartela. Eu não uso amarelo de jeito nenhum, né. Então, amarelo, amarelo mesmo, né, aquele tom bem da geminha, assim, do ovo. Funciona super bem. Eu já fiz, publicidade para loja, tinha lá um amarelo no meio, eu vestia, as pessoas elogiam, mas eu não gosto. Não gosta, né. E eu não uso, e tá Uhum. tudo bem, né. Então esse equilíbrio que a gente precisa fazer para manter o desejo dessa pessoa, né, agregar aí o que ela gosta, Uhum. e aí é que entram as cores de essência. Essas são as cores de essência, né. Então a pessoa geralmente são cores da cartela, mas pode acontecer, como é o meu caso com o preto, que eu adoro e não tem, né. Sim. E, assim, você falou também da questão, por exemplo, da pessoa fazer coloração pessoal. E aí ela começa a descobrir que o guarda-roupa dela tá praticamente fora da coloração que ela deveria seguir.
E aí, como que ela faz? Porque, assim, ela pode existir a possibilidade de ela doar todas as roupas e comprar tudo Aham. novo. Sim, Mas se com não existe essa certeza. possibilidade, teria algumas peças chaves, alguma coisa que ela possa construir e trabalhar já com o que ela tem? Aham. O que que ela Sim. poderia fazer nisso, nesse E caso? isso é bem difícil de acontecer, você tem um armário todo fora, né. Uhum. Geralmente o que acontece é o contrário, a pessoa começa a falar assim: "Nossa, é por isso que eu uso tal cor e todo mundo me elogia. É. Ah, eu tenho coisas assim no meu armário", isso é bem mais comum de acontecer. Mas aí eu indico que comece eu preciso renovar, a gente até faz isso mais até na parte de estilo, na verdade. Primeira coisa Uhum. que eu falo: "Não comece a jogar suas coisas fora, vai devagar". Começa a entender, porque senão é um custo envolvido, você pode na Sim. emoção comprar e compra precisa ser feita de cabeça fria, porque senão você joga dinheiro fora, né. Então, Uhum. primeira coisa, a gente pode começar a montar a base neutra. Todo armário tem que ter uma base neutra, né. Mesmo a pessoa ultra colorida que ama muito cores, se ela não tiver uma base neutra no armário, quando ela for viajar, quando ela tiver que montar e diversificar a quantidade de looks ali que ela vai montar, vai ficar mais difícil. Uhum. Então é entender quais são os neutros da minha cartela, né. Ah, então eu tenho marrom, um off-white, eu tenho aqui, um perolado, né. Sim. A gente usa muito também, não sei se você já ouviu esse termo, os neutros coloridos, né. Quem Não, são nunca esses ouvi falar. neutros coloridos? São, tons, né, são aí cores, mas que são cores de característica mais equilibrada, então a gente consegue combinar mais fácil. Por exemplo, o marsala, o verde militar, o azul Uhum. marinho. Tem muita gente até fala: "Ai, mas azul Eu marinho é adoro. neutro". É um coringa, combina muito mais do que um preto, por exemplo, É pra né. eu comprei esses dias esses dias não, tem um tempinho já. Meu último óculos, quando eu fui ver, sobre, um que pudesse caber com qualquer tipo de roupa, né. Aham. Aí o que me indicaram não foi nem o preto, né, me indicaram o azul marinho, Uhum. que poderia combinar com todas as cores, Sim, não sei. E aí eu acabei optando por isso, né, e aí sim. naquele momento eu falei assim: "Olha, até que ficou bom, né, você Aham. coloca com qualquer roupa e fica bom", É isso. né. E traz menos impacto do que o preto aí no caso, Uhum. né. Então a gente trabalha. E o coringa dos coringas, assim, ele é de fato o neutro absoluto, que é o cinza, Cinza. Ai, eu amo cinza. né. Cinza é amigo de todo mundo, não há cor que não combine com cinza. Todo mundo combina com cinza? Sim. É. Sim, porque Hum. o cinza ele tem uma gama, né, de tonalidades, então, por exemplo, os verões a gente indica um cinza mais claro, Sim. mesclado, para uma cartela de inverno a gente vai indicar um grafite, um cinza mais, mas regra geral, o cinza funciona. Funciona Uhum. para todo mundo. Eu quero investir num bom casaco de inverno. Aqui no Rio e aqui em Niterói a gente quase Não, não quase não usa, usa. mas eu posso viajar, eu quero ter essa peça, vai no cinza. Que é mais Você vai usar assertivo, né. muito mais do que o preto e vai conseguir variar mais, com mais cores do que o preto, né. Até porque aqui a gente quase não usa, É né, então isso, é melhor você investir numa peça que realmente seja um coringa, né. sim. Eu sempre começo pela base dos neutros, e aí eu vou inserindo cores. Então, vamos dizer que a pessoa adore azul. Vamos entender qual é o Uhum. melhor azul para você e vamos começar a comprar peças aí, né. O azul também é uma cor muito boa para combinar, os verdes são ótimos para combinar, e aí a gente vai construindo. Marrom é uma cor um pouco polêmica, nem todo marrom tá ficando mais popular É. agora, né. Agora tá. Na É. verdade, eu vejo também, assim, eu faço crossfit, né, Uhum. eu vejo que as roupas, né, os lookinhos de crossfit, tá todo mundo usando marrom. Eu falei Marrom. assim: "Gente", até eu comprei marrom, né. É. Eu também tenho. Aí teve um dos campeonatos que a gente participou, a gente fez lookinho todo marrom, e você via que muita gente estava usando marrom. Eu olhava para o lado, marrom, outro Todo olhava para mundo. todo mundo de marrom. Eu falei assim: "Gente, o marrom realmente tá em evidência". Tem. Mas eu acho que o momento do marrom só foi agora, eu nunca vi ele Sim. se ficando em evidência assim, né. O marrom sempre foi uma cor associada a algo velho, a algo
sujo, a Uhum. algo menos valioso, né? Na psicologia das Sim. cores a gente estuda isso e na história mesmo do marketing, da comunicação, a gente via algo muito sisudo, algo mais antiquado Uhum. e houve uma mudança de olhar aí para essa cor, né? Tanto é que todos os anos tem a escolha, né, da cor do Uhum. ano pela Pantone e por outros institutos de cor também. Uhum. Mas a Pantone acaba sendo mais conhecida. A cor de 2025 é um tom de marrom, um marrom É. bem neutro, né, o mocha mousse. Uhum. Aliás, tô com ele sem querer, É, na que eu olhei e falei: "Tô com a cor do ano". Mas é uma cor que eu amo, eu adoro marrom eu também gosto. e eu acho que marrom é uma cor muito interessante. Ela tem na verdade, eu leio o marrom como uma cor com um certo mistério. Eu acho uma Uhum. cor que traz sim refinamento e é uma ótima opção para você variar dentro dos neutros, né. Uhum. Então, se você tem uma cartela, com menos profundidade, aí os verões e as primaveras um marrom mais claro, nos invernos e outonos um marrom um pouco mais escuro, ele entra mais no armário, te ajuda mais a coordenar do que outras cores. Então e tem um olhar para o mercado. O mercado, né, precisa olhar para a novidade, precisa Sim. tem uma comunicação aí, subentendida. O marrom, ele é hoje entendido também como algo de conforto, algo de segurança. E no mundo pós-pandemia, a gente está pedindo isso, né. Uhum. A gente tem essa necessidade de trazer eu quero caminhar, mas com um pouco mais de conforto. Então, por isso é que a gente tem visto tanto, né, na moda, enfim, nas Sim. lojas. A gente vai ser impactado de alguma forma por isso. Pode ser que a pessoa não goste, não se Uhum. identifique, aí tá tudo bem também, né. É, então, você falou a questão do marrom, né, ele vem com toda a força agora, né. Aham. E nos outros anos também, cada ano tem uma cor, né. Mas você sabe É, como é. que decide isso? Como que funciona? Será que a gente tem como saber qual do próximo ano? Tem uma noção de como que Tem, funciona isso? tem. Quem é da área de marketing, de moda, de Uhum. design, já começa a acompanhar, né. A gente tem vários institutos e, esses institutos vão entendendo o espírito daquele tempo, né, Uhum. o que que as pessoas estão buscando. Até a questão da pandemia influencia também? Total, total. Ah, A gente teve num período, né, da pandemia, a gente teve cores mais, tons pastéis, lembra? Mais acolhedores durante um tempo, teve um pouco isso, e a gente depois foi para cores mais vibrantes, aham, né. sim. E aí, como eu disse, o mais conhecido é a Pantone, e aí você vai ver isso em decoração, em objetos de design, em moda, Uhum, ok. porque é um direcionamento para o mercado, né. Agora, para nós, consumidores finais, fica assim: "Isso faz sentido para mim? Eu me identifico?". E a gente vai ser influenciado, porque vai chegar no mercado para compra, até em objetos mesmo, que a gente vai ter, né. Não é só a cor, mas a cor ela acaba tendo um impacto muito grande nisso. Na Uhum, comunicação de marketing das marcas, você vai ver, né. Eu vi, se eu não me engano, foi uma campanha da Adidas recente que sim. toda a ideia central era o marrom, né, e isso Uhum, aconteceu já no ano passado. Então, quem estuda, quem acompanha, começa a observar que aquilo vai aparecendo, as uhum, pessoas vão testando. E aí tem índices que acompanham, assim. Na consultoria de imagem, a gente não se prende tanto a isso. A gente uhum, tem o conhecimento porque vai chegar e é legal que a gente possa tratar disso. Mas a gente não se prende muito a isso. uhum. É só mais uma informação mesmo para trazer, né, se a gente Sim. gosta, enfim, se faz sentido. A gente acaba olhando muito para a cor quando a gente fala de posicionamento de imagem e marca, porque no que você vai usar na tua comunicação de imagem, Uhum, se você vai fazer fotos profissionais, então é legal que aquela paleta de cores que você usa uhum. vão comunicar alguma coisa, né. Sim. Então imagina, se eu sou uma profissional, mais clássica, mais elegante, mais sóbria, eu não vou poder ter uma comunicação de imagem que tenha, sei lá, amarelo Pra vibrante, preto e gema, né. branco, Aham, né. Eu vou trazer uma sim. outra informação com isso. Então, é mais nesse sentido que a gente usa, Sim. né. A gente falou sobre estilo, né, sobre a questão da coloração, mas, por exemplo, a gente quando, vai montar um look, né, vamos Uhum. dizer assim, eh,
A gente também tem que olhar um pouco para a forma do corpo, né, da Uhum, pessoa, né? sim. Você ajuda também nisso, por exemplo, essa pessoa aqui, ela tem muito quadril. Que tipo de roupa que pode ajudar a afinar? Ou então, que nem eu, também tem muito essa parte de costas, né? Por Uhum, causa da questão do CrossFit, tipo, os sim. exercícios, né? E aí eu quero minimizar um pouco mais isso e dar mais volume embaixo. Como que a gente pode trabalhar isso? Aí a gente trabalha em cima das proporções corporais, né? Uhum. Existe aquele olhar tradicional, digamos assim, né? Corpo pera, Sim. corpo, né? Triângulo, retângulo, mas não dá para a consultora de imagem se prender só a isso, né? Você, ainda mais quando a gente fala de Brasil, né? É o país mais diverso do mundo, a gente tem peles mais diversas, corpos mais diversos, então Sim. a gente precisa ter um olhar para aquela pessoa, porque pode ser que o quadril maior dela, a gente tem um senso comum de, ah, não, todo mundo quer diminuir o quadril. Ela pode amar o quadril dela grande e não E querer, querer. Aham. grande entre aspas, né? Mas assim, proporcionalmente no corpo mais destacado, Uhum. e ela querer acentuar isso, porque é algo que ela gosta. E aí a gente vai trabalhar com a proporção, né? Existem medidas que a gente faz, mas eu parto sempre de entender quais são os pontos que essa pessoa gosta mais e menos no corpo. Aham. Né? Então, se eu tenho, por exemplo, uma cintura fina e eu gosto da minha cintura fina, eu vou procurar peças que marquem mais essa cintura, um exemplo, né? Uhum. Se eu tenho a perna mais encurtada e isso me incomoda, a gente vai entender qual o tipo de calça, qual o tipo de sapato, Pra onde fica a alongar, né, cintura. também. Né? Porque na literatura tradicional da consultoria de imagem era sempre sobre afinar, alongar. Uhum. E se a gente for olhar, tem um conceito bem antiquado aí, né? De Um buscar padrão, um né? padrão, né? De magreza, É. a mulher bela é a mulher que é alta, magra, sem muitas curvas. Existia isso, não tem Uhum. como a gente E o negar, padrão de beleza, né? ela também vai mudando muito, né? Sim, É, ainda bem, teve, né? tem época, bem antigamente, né? A mulher mais gordinha era Sim, também um padrão de beleza. sim. Depois, com o tempo, foi muito mais para esse padrão de passarela, vamos dizer assim, Uhum, mulher magra, alta, né? sim, Com a cinturinha fina e tudo mais, né? E eu acho que vai mudando bastante isso. Eu acho que talvez essa questão da consultoria vai além de você buscar um padrão, vai mais buscar o que você quer de verdade, sim. né? Porque mas é que nem na estética. A gente, às vezes, se a gente quiser padronizar muito, a gente perde um pouco da essência daquela pessoa, né? Sim, sim. E aí acaba indo por um caminho que a gente não quer. Sim, e a pessoa se sente perdida também, né? Eh, existem mulheres que têm, né, o olhar assim: "Ah, isso aqui eu não posso usar. Isso aqui não dá para usar. Eu acho lindo, mas eu não posso usar". Aí eu sempre Uhum. devolvo: "Por que não? Vamos entender", né? Então, por exemplo, "Ah, eu sou baixinha e eu queria usar uma saia midi ou uma calça mais curta, mas não dá", Parece que encurta, né? né? Mas por que que não dá? Talvez aquela cintura não esteja no lugar certo. A Uhum. cintura, então, é um ponto que alonga, diminui, aumenta. A gente consegue Uhum. trabalhar com essas proporções no corpo, né? Ah, eu tenho o braço mais gordinho, isso me incomoda. Uhum. Vamos trabalhar com a Ah, eu proporção. toda hora querendo esconder, né? Teve uma época que eu só usava blusa de manga, né? Quem tem Uhum. um braço mais gordinho, mesmo às vezes emagrecendo, ficando magrinha, tem um braço mais Sim, gordinho é o teu e biotipo, é. né? Mas quem quer esconder o braço mais gordinho faz o quê? Fala, dá essa dica aí. A gente trabalha com 2 pontos, né. Primeiro, a manga, né, toda vez que Aham. tá exposto, o braço tá todo exposto, você vai ficar. Sim, fica. Então, se essa manga, ela tá parando exatamente na parte maior desse braço, ela vai aumentar, vai chamar a Aumenta? atenção. Então, você escolhe, ou vo ui, bati. Ou você baixa essa manga um pouquinho para a parte mais fina, e aí Aham. você trabalha com alongar, né, Alongar. Uhum. ou você vai trabalhar com o decote. Então, se você tem um decote mais Uhum. alongado, você chama mais atenção para o colo e Uhum. tira um pouco a atenção aqui do braço, né? E Uhum. acessórios. Se eu chamo a atenção para um brinco, por exemplo, para um bracelete, eu vou distanciar esses pontos, vou chamar mais atenção para isso do que Hum. para o braço. São dicas, né? O seu braço vai continuar ali, né? Não vai É. mudar isso, mas eu acho que o que mais impacta no caso do braço
é marcar, por exemplo, um elástico no meio do braço, que aí você vai ter Uhum. aquela marcação, ou terminar a blusa num local que aumenta. Até aquelas baby looks, né, que Sim, a manga muito aquela curtinha, manga japonesa que é que aqui, é né? isso, É, é essa manga japonesa que eu não sei os é, nomes, né. é isso. Mas, Aumenta aquela encomenda. área, né? Eu vejo que aumenta, né. Aumenta, porque eu tô chamando atenção. É sempre tudo em relação às formas do corpo, a Uhum. gente tá falando de linhas e curvas, né? Então, Sim. toda vez que eu tenho ali uma marcação, eu tô dividindo aquilo, eu tô expandindo, tô chamando atenção para aquela área. Então, a gente vai Aham. trabalhando com essa percepção do que essa cliente busca, do que essa pessoa busca, né? E aí fazendo aqui um jogo de Uhum. proporções. É, por exemplo, eu não tenho cintura, né? Eu tenho Hum. o perfil mais retangular, o meu biotipo é Uhum. retangular, então eu procuro saber onde é a minha cintura sempre, né? Eu sei onde é a minha Uhum. cintura, e não é sempre aquela dica dos 2 dedos abaixo do umbigo. Uhum. Não, tem um truquezinho de onde dá uma quebrada na cintura, quando você vira, onde você sente que tá Aham. quebrando, né? Aham, Dobrando, dobrando, é né. a sua cintura. Ah, Então, sim. se você usa a peça ali, você já está mais harmônico. Então, um jeans, por exemplo. A minha cintura é Uhum. bem alta, eu sempre uso jeans mais alto, porque isso Hum. ajuda a alongar, Alongar. né? Agora, eu tenho quadril largo, eu tenho o braço gordinho, isso não vai sumir. E aí eu vou Sim. usando elementos que eu me sinto mais confortável. Né? Então, é entender primeiro o que que essa cliente busca, o que que ela Aham. se sente confortável, e aí jogar com as proporções. E assim, dica número um: tem que aprender a olhar o próprio corpo. Muita gente não faz isso. Uhum. Não tem hábito de se fotografar, não tem hábito de parar na sua casa em frente ao espelho e observar o seu corpo. Né? Sim. Muitas mulheres não conseguem fazer isso ou não se atentaram para isso ainda. E aí você precisa. Quantas pessoas já tiraram foto? Sabe aquele espelho que algumas lojas hoje estão tendo esses espelhos, por exemplo? Ele te pega de todos os ângulos. Você tá de frente, você consegue se olhar de Aham. costas. Muita gente nunca se olhou de costas, não sabe como é que é o corpo por trás. E se Uhum. você não sabe o desenho do seu corpo, você não sabe se aquela calça tá vestindo bem, o que que funciona, o tamanho de um bolso ali. Ah, eu tenho o bumbum grande e eu quero Uhum. não acentuar tanto isso aqui. Se você vai usar uma calça com um bolso desse tamanho, vai aumentar. Então, talvez uma calça sem bolso atrás, com um bolso menor, vai te ajudar. Se eu não tô me Uhum. olhando, eu não sei isso. Eu não consigo observar Até o isso. tamanho do bolso interfere nisso? Interfere. Nossa. Tanto em camisa quanto em calça. Lembra que a gente sempre expande ou diminui o olhar, né? Então, Uhum. se eu tenho um quadradão desse tamanho, eu estou expandindo essa área. Eu vou chamar mais Chamou atenção mais para atenção ali, para aquilo ali. Ah, né? interessante. Isso e aí é estudo de proporção mesmo. E aí funciona o Uhum. contrário. Se eu tenho uma mulher, por exemplo, que quer aumentar essa área, ela pode usar esse recurso. Ela pode usar mais colares, ela pode usar um Uhum. lenço em cima, porque ela quer aumentar essa área, né? Sim. Recentemente, eu observei coisas do Pinterest, né, do Aham, TikTok sim. que acontecem. Todo mundo, alguém teve essa brilhante ideia que ficou Uhum. lindo, postou uma foto, pantalona, camisa e um lenço amarrado na cintura. Ele vinha assim descendo, Sim. né? Eu vi essa foto exaustivamente nos lugares. Mas E a mesma n- foto exatamente não, ou as pessoas pessoas diferentes? Ah, reproduzindo aquele look, reproduzindo isso. né? E Uhum. aí, assim, para algumas pessoas funcionou super bonito, para outras não. Uhum. Porque tinha um pulo do gato ali. Você tinha que saber onde era a sua cintura. Ah, Se entendi. aquele lenço estava amarrado em outro lugar, pode ser que o efeito que você queria produzir ali Aham. ficou aquele negócio perdido. Muitas vezes aumentou o quadril e a pessoa talvez não quisesse aquilo, né? Uhum. Teve uma cliente minha que me mandou até pelo Instagram. Como que é isso que tá todo mundo usando esse Agora todo lenço mundo do usando lado? O que que tá lenço. acontecendo? Eu falei, caiu no gosto, né? Aham, Viralizou. sim. E ela, eu queria usar, mas não ficou bom não. E ela me mandou depois a A foto e eu foto, né. expliquei pra ela. Falei, "Olha, faz assim, sobe o lenço, amarra dessa forma pra marcar a tua cintura. Lembra aí onde é a cintura?" E quando ela acertou, ficou outra Ficou coisa. ótimo. É. Então, é isso, né? É entender o seu corpo,
Se eu sou uma pessoa que quero disfarçar o meu quadril, por exemplo, esse Uhum. lenço aí não vai me ajudar em nada, porque Vai ele chamar vai mais atenção, aumentar, né? ele vai chamar mais atenção. Pra aquele Então, ponto. é entender isso, né? É entender o seu corpo antes de mais nada. É sobre proporção. Tirar a medida e dizer, é um corpo oval, é um corpo. Qualquer um consegue fazer isso, é Uhum. só seguir o passo a passo que está aí na internet. Mas mais do que isso, é perceber o que que você se sente confortável no teu corpo, né? É. Então, E também eu já vi, assim, uma outra questão de proporção que eu já percebi muito, é proporção de tronco e membro inferior, né. aham, Tem sim. gente que tem um tronco mais alongado, outras que têm a perna mais alongada, muda um pouco isso, né. Existe uma coisa que talvez, vou dizer padrão, talvez um Aham. padrão que seja um pouquinho mais, fique mais harmônico, fique mais bonito visualmente? Toda vez que você equilibra essas proporções, você fica mais harmônico, Uhum, né? Então, o que a gente faz geralmente é fazer a medição, né? Então, as pessoas podem fazer isso em casa também, não é sim. nada difícil de fazer. Você vai pegar o topo da cabeça e vai medir até a sua cintura. É a Uhum. primeira medida, a medida superior. E a segunda medida é da cintura até o chão, Opção. né? Uhum, E aí você vai ver ali o que que é maior, se é o seu tronco ou se é a parte inferior. Então, toda vez que você consegue marcar ali o meio do seu corpo, equilibrando uhum. essa proporção, você fica mais harmônico, né? O ideal que talvez seria as medidas próximas. Medidas próximas Hum. vão te ajudar. Então, por exemplo, alguém que tenha a perna, né, a medida aqui inferior muito longa e aqui o tronco muito curtinho, se Uhum, essa pessoa acentua essa diferença, ela pode parecer que está mais achatada. Então, aí uhum. usar uma blusa mais alongada para equilibrar essas proporções pode ajudar, né? Ou também tem outra situação, a pessoa gosta do efeito daquele pernão, né, Pernão aquela mais perna alongado, é. longa, e aí aqui em cima o truque vai continuar, né, menor, Aham. o truque é não fechar muito, então eu vou evitar uma gola alta, porque eu vou fechar mais aqui, então eu vou usar um decote mais alongado, um colar mais comprido, se a pessoa tiver cabelo comprido ajuda aqui também, Ajuda, né. porque eu dou uma sensação de equilíbrio, eu estou trazendo mais alongamento aqui que vai coordenar mais com a parte de baixo. Então, se está tudo muito diminuído aqui e muito longo, pode ser que a Uhum. pessoa perca esse efeito que ela quer. É tudo sobre proporção, Nossa, mas né? assim, tem coisas assim que eu nem imaginava, né. Pequenos detalhes podem fazer a diferença, literalmente, que nem essa questão do lenço que você falou. Se você sabe onde é a sua cintura, você consegue ter um efeito melhor, né. Sim, sim, de harmonia visual. Harmonia, É, e assim, é sempre observar como que a roupa está funcionando no seu Uhum. corpo, né? Um ponto super importante que eu bato muito nessa tecla: esqueçam numeração. Não tem nada mais frustrante do que você é um número X, entrou na loja e aí você já não é mais o X, não sabe se é um número, você não Aham. consegue se achar ali, né? Não existe padronização no mercado brasileiro. Houve aí uma tentativa, tem sempre alguma Aham. tentativa, mas a gente não tem padrão. Eu tenho no meu, eu sou geralmente um 40 assim, vamos pegar isso bem, assim, sem definição, mas para colocar um número comum. Uhum. Geralmente, aí nas lojas o número 40 me veste, mas eu tenho no meu armário do 36 ao 44. E são peças do mesmo tamanho, Nossa. né? Assim, com pouquíssima diferença. Porque não tem padronização. E aí eu preciso esquecer um pouco isso. É claro que eu vou ter uma referência, mas não ficar assim, Uhum. eu só uso 38, sei lá, 44, 46, não quero usar outro número. Sempre leva um número a mais, um maior, um menor, Pra dependendo aí da poder tua ver, né, percepção. Porque é o formato daquela calça, não foi você que mudou nada no teu corpo. Uhum. E além de entender o tamanho, é entender aquela proporção, né. Então, se aquela roupa está muito agarrada no meu corpo, ao invés de destacar as minhas formas, vai achatar, vai me fazer ficar Sim. desconfortável, vai marcar de uma forma que não vai valorizar, né. Uhum. Então, entender esses detalhes, como o bolso que eu falei, né, Uhum. modelagem de calça. A gente, durante muito tempo atrás, a gente viveu a ditadura da skinny. Só tinha Calça skinny skinny, para né. comprar, Uhum. né? Nem todo mundo gosta e não é que não posso usar, porque também tem o outro lado. Não pode mais usar. Uhum. Não é isso. Hoje é até difícil, porque você entra na loja, são
modelos, nomes que a Totalmente gente nunca ouviu diferente. falar e até é difícil de chegar. Aham. Começa a perceber o que que faz no seu corpo, né? Então, eu gosto de me sentir mais confortável, uma calça mais soltinha, eu me sinto melhor. Busca Uhum. isso, né? E aí você tem algumas variações. Eu prefiro estar mais alongada. A pantalona vai fazer isso por você. Vai É. alongar mais o teu corpo, né? Não, eu prefiro uma calça que modele mais o seu corpo. Geralmente, ou a calça reta, ou a calça skinny vai fazer isso, Uhum. ou uma flare, enfim. Você entenda isso, mas não tem jeito. Você precisa ir lá e testar. Você precisa provar aquilo no seu corpo para poder observar isso. É, às vezes a gente vestindo, se olhando no espelho, vendo o que que fica bom, o que que não fica bom, é o melhor, né? Sim. Que aí você vai analisar, poxa, mas essa calça aqui. Apesar de, por exemplo, eu não entendo muito bem, não, mas é, mesmo eu não entendendo, eu coloco uma calça e falei assim, aqui ficou esquisito, parece que eu fiquei assim, parece Uhum. que achatou, parece que alongou. Mesmo não entendendo por que que funciona isso, a gente se olhando no espelho, percebendo os detalhes, eu acho que a gente consegue perceber um pouco isso, né? O Sim, que aquela roupa faz com o nosso corpo também, sim. né? É, assim, eu sempre dou essa dica. Lembra que é processo de autoconhecimento, né? Né? Primeiro de tudo, tá na dúvida, não sabe o que vai funcionar? Tira um dia que você tem um pouco mais de tempo. Vai no shopping, naquela loja de departamento mesmo, que não vai ter um Uhum. vendedor ali, né, em busca da venda, enfim. Você Sim. vai ficar mais à vontade. Pega as peças que você tem dúvida e tira foto. E especialmente se for um provador que tenha esse espelho de um lado e de outro, que você consegue se ver de todos os lados, né? Tira foto e não compra. Vai tomar um café, volta no dia Uhum. seguinte, olha essa foto sem a emoção do provador, da luz. A gente está falando de mercado. Tudo Uhum. nas lojas é feito para que você compre, né? Então, assim, o cheiro, a luz, a música. E muitas vezes você tem um vendedor que está em busca da venda ali Vai e falar tudo é tá lindo. tudo lindo, Tá tudo lindo. né? Eu brigo bastante. Ah, As meninas, se tiver alguém vendedor assistindo, não fiquem bravos ah, comigo, mas é um mercado que precisa mudar muito a percepção é. de experiência do cliente, de compra, porque eu não tenho isso em dados, mas é uma coisa que eu quero levantar um estudo ainda sobre isso. Eu diria que assim, 80% das clientes que passam por essa experiência, tá lindo, tal, chegou em casa e ficou E tá péssimo, insatisfeita, né? Fica insatisfeita. e não volta para comprar. É. Não volta. Pois é, porque só empurrou, né? Na Você verdade, só fez uma compra e dinheiro parado no armário, é, né? é algo que talvez o vendedor ele tem que começar a olhar as necessidades do cliente, tentar trazer uma solução, né? Sim, Se você tá querendo só empurrar, você não fideliza, sim, né? sim. E você traz uma experiência, uma memória afetiva Ruim, negativa negativa. para aquela loja, para aquela Uhum. ocasião. Então a pessoa não quer viver aquilo de novo, né? Então, assim, eu escuto isso sempre das clientes. Graças a Deus, que quando é situação de compras Uhum. assistidas, né? Graças a Deus que você está aqui, porque eu nunca consegui entrar nessa loja, porque aí a consultora faz esse filtro, né? Com esse meu jeito, com muita Você vai junto tranquilidade. com o cliente às Existe uma lojas? etapa da Uhum. consultoria que é o personal shopping, né? Nada mais é do Sim. que compras assistidas, ela é o Uhum. final do processo. E Uhum. aí eu acompanho, a gente faz uma seleção de peças dentro do que a pessoa precisa. Uhum. Nunca é, porque eu achei bonito. Não, vamos lá. Você avalia o guarda-roupa da pessoa para depois a gente Isso, poder ir para essas, isso. talvez, compras, né? Sim. Agora, isso é uma etapa que eu só realizo quando a pessoa já é minha cliente. Se ela Uhum. já passou por um processo comigo, Uhum. seja de cores, seja de estilo, não precisa ser só a cliente da consultoria mais ampla, né? Porque se eu não sei a coloração dela, se eu não sei o estilo dela, eu não vou ajudar. Não consigo, Sim. né? Então, por exemplo, se a pessoa nunca esteve comigo e ela quer fazer isso, não vou conseguir ajudá-la. Então, Primeiro tem que passar por uma etapa para sim. depois seguir para outra, né? Isso. Existe isso, existem até shoppings e lojas que promovem, né, essa assessoria, Uhum. mas aí não é feito com a consultoria, né? E com essa questão de entender, de observar ali para cliente, a gente vai direcionando para uma compra mais assertiva também. Sim. Né? Então, quando você não está fazendo. E eu até recomendo que todo mundo faça isso, independente da consultoria, né? Uhum. Tira um tempo,
Não quer ir no shopping? Faz com as suas próprias roupas. Começa a perceber o que funciona em você. Por que você se sente bem ou não com aquilo, Lavar a roupa. né? Uhum. Tá em casa tem um tempo. De repente você pode Começa usar de outras formas também, né? sim, sim, começa a Uhum. treinar, né? Sim. Poxa, como é que fica essa calça com esse short, com essa blusa? Será que se eu colocar, eu vi isso no Pinterest, será que se eu reproduzir fica bom? Uhum. É treino. Não existe estilo pessoal bem alinhado, né? Imagem pessoal bem alinhada, bem direcionada, sem treino. É, tem que Nenhuma treinar. consultora vai ter esse poder, porque ela tá com você num tempo ali, né? E a gente trabalha para que você seja autônomo, independente aí no teu processo. Então, precisa treinar. E quando acaba um processo de consultoria, você tem toda a vivência ali, né? De experimentar aquilo, de treinar. Então, Uhum. pode parecer bobo, né? Ah, eu vou ficar tirando foto de mim. Sim, gente, façam isso, É, né? porque. E não compre de imediato, né? Você acha melhor a foto do que se olhar no espelho diretamente? A foto você acha que vê melhor? Sim. Eu vou te falar que isso dentro da harmonização também, eu sinto isso. Aham. Que às vezes eu vou, por exemplo, fazer aplicação de botox, eu tiro foto da paciente, eu consigo ver mais, analisar mais melhor o rosto dela do que às vezes até ali vendo, assim, às vezes é a simetria de sobrancelha, Aham. a foto na hora bem feita, né? Sim, Com o fundinho que a gente faz com iluminação certinha. Às vezes na foto eu consigo ver detalhes que eu consigo até ajustar melhor, sim, sim. né? Em relação à compra, você tem a emoção da compra, né? Então, esse período agora de janeiro, por exemplo, eu, por exemplo, não realizo compras assistidas nesse período. Uhum. Se tem clientes aqui que estão, meninas, espera um pouquinho. Só se é uma coisa muito pontual, alguém que já é minha Janeiro cliente de e tempo. dezembro Dezembro é muito ruim porque tá é tudo muito difícil. cheio e mais caro, né? Uhum, sim, E janeiro você tá com promoção. sim. Então você olha aquelas araras que tem coleções às vezes passadas, tudo junto, tudo misturado e teoricamente num preço atraente. Na verdade, não é nada disso. Você até pode fazer um achado, mas Aham. em geral tá tudo tão confuso visualmente que fica difícil até escolher boas peças. E aí entra a emoção da compra. Ah, mas tá tão baratinho, né? Uhum. E eu sempre digo, uma blusinha baratinha, ela é muito cara se ela tá parada no seu armário e você É, não usa com nada, aí não vale a pena. né? Às vezes, ele investir numa peça mais cara, Sim. que às vezes é uma peça-chave que você consiga usar com várias outras peças de roupa, né? Sim. E que você use de fato, né? Do que deixar Sim. parado ali, né? Por isso é que eu chamo o armário de acervo. O armário ele Uhum. tem que ser enxergado como um acervo, né? Você tem que repetir peças, sim. Tem uma regra básica que é o que entra no seu armário ele tem que combinar com pelo menos mais 5 coisas. Pelo menos. Puxa, eu acho que é difícil. Eu acho que se eu fizer isso no meu armário, eu não sei se vai dar muito Faz o certo, não. teste. Faz o teste. Se não tiver fazendo muito essa combinação, você precisa de peças mais de base para poder É, diversificar, eu né? acho que eu vou fazer um book. Já tô pensando aqui, eu fazer um book, tirar minhas fotos. Eu falei assim: ah, essa aqui combina com essa aqui. Pra ele até lembrar quando for botar roupa Sim, pra ele. Ah, sim. essa aqui que eu vou. Mas isso é importante fazer, Ah, né? Porque você começa e aí, por exemplo, salvar no celular mesmo. Ah, aham, essa combinação aqui eu ficou amei, legal. funcionou. Salva no celular. Ou, enfim, no computador. Eu tenho clientes que fazem impresso mesmo. Tem tipo um Faz? álbum e olha, porque isso te ajuda. A gente não vai estar criativo todo dia. Tem dia que você tá com Sim. pressa. Outra coisa, viagem. Aí é o desespero. Vai viajar, tem que comprar coisas para viajar. Porque tem a situação da viagem, aí não sabe o que combina com o quê, aí bate o desespero, aí já quer comprar tudo novo. Se você já tem essa familiaridade, quando chega uma situação dessa, você já está mais preparado ali. É claro que você vai adquirindo peças. Uhum. Tem peças que realmente não vão combinar. Um exemplo, um macacão, né? A não ser que você trabalhe aí com uma peça em cima, um lenço, algo do tipo, vai ser mais difícil de combinar. Peças únicas, É, né? peças únicas já. Um já- vestido, mas peças soltas tem que combinar com pelo menos mais 5, porque senão você fica com aquele armário lotado de peças e nunca Uhum. nada combina com nada. Então você usa sempre a mesma coisa. Tá sempre ali É. com aquela mesma, né? Porque fica mais fácil. Então, treinar, né? É uma coisa
coisa que eu comento que as pessoas ficam, meu Deus, como arranja tempo para isso? E minha vida é bem louca, bem corrida, mas Aham. eu sempre separo o que eu vou vestir no dia anterior. Não importa o meu compromisso daquele dia. E se for um compromisso importante, pelo menos uma semana antes eu já sei o que eu vou usar, né? Se é uma palestra, Uhum. se é um curso, se é enfim, um compromisso profissional que eu tenha, mas Sim. uma semana antes. Até porque você tá trabalhando ali com a sua imagem, né? O que que Sim, você quer passar ali para qual é a mensagem que você quer transmitir, né? sim. Você tem que olhar para isso. E ainda mais, te tira um estresse. Você não sabe como é que vai Com ser aquele seu certeza. dia. Imagina que você tá, eu ainda preciso ver. Aí naquele dia acontece assim aquele BO gigante e Uhum. tudo atrasa. E tudo Sim. acontece. Aí você faz o quê? Pega aquela coisa que você sempre usa, Porque você ou sabe que vai dar certo ali. ou você sai se sentindo mal. É. Ou você vai com aquela roupa que você não tá se sentindo bem, mas era o que estava à mão. Aham. E aí você chega no local, travada, se sentindo desconfortável, porque você não Uhum. está se sentindo bem, né? Então, a gente evita isso com planejamento. Não é uma coisa, toda consultora de imagem trabalha a sua imagem pessoal. E isso tem que Sim. valer para todo mundo, né? Eu preciso pensar sobre isso. Não é uma coisa assim, plim, e funciona. Não, eu preciso Uhum. pensar, preciso trabalhar. Imagina que quantas vezes eu estou dentro de um shopping, de lojas, se eu não tenho um filtro muito grande para isso, eu vou ficar perdida, porque somos seres humanos, né? A gente tem essa questão mesmo. Então, quem trabalha com moda passa muito por isso, né? Sim. Porque você está sendo bombardeado o tempo todo de É o tempo todo referências, né? referência e às vezes a gente recebe muita coisa que tá em tendência e a gente às vezes não, sei lá, às vezes não faz sentido muito usar, né? Sim, E aí como que eu vou avaliar isso, né? Às vezes vai muito por impulso. Ah, porque agora tá tendência esse lencinho aí. Mas será que para mim faz sentido? exato. Será que vai ficar bom em mim, né? Sim, E como que eu vou trabalhar isso, né? só com autoconhecimento. Só com o ponto-chave ali de Uhum, entender o que que de fato funciona para você. E outra coisa, tudo que entra no teu armário e não faz sentido dentro desse armário, ele é caríssimo, né? Tem pessoas sim. que, se fossem separar as peças, teriam ali o valor de um blazer muito bem cortado, uma bolsa Uhum, que vai durar muitos anos, algo que você realmente vai fazer um investimento e que você vai usar muitas vezes. Aí pensa assim, não posso comprar, mas de repente você já tem aquele valor ali em coisas que você não usa. uhum, Então, entender o que vai funcionar, né? Uma outra dica também que eu gosto de uhum, deixar é sempre tem uma lista atualizada, ou no seu celular, ou colado no armário, onde funcionar para você, do que você está precisando, né? uhum. Se você tem 20 calças jeans no seu armário, você não precisa de calça jeans. Vamos combinar, né? Talvez nenhuma delas esteja te vestindo bem, porque você não entendeu o teu corpo ainda. Uhum, Mas não precisa, ninguém precisa ter 20 calças. Não precisa sim. de 20 calças, que dirá só jeans, né? É. Então, entender, poxa, eu queria ter uma camisa branca de botão, camisa simples. Eu tô precisando mais de camiseta. Eu tô precisando de um tênis branco legal. Tô precisando de lingerie, outra coisa que as Uhum, pessoas negligenciam tremendamente, né? O uhum. uso certo do que vai por baixo da sua roupa. Muitas É. vezes detona o final, o acabamento daquilo que Uhum. você está vestindo, simplesmente porque você está com a lingerie errada, Uhum. né? Isso aí é um ponto que a gente tem que perceber mesmo, porque às vezes, por exemplo, blusinha de alcinha, tá parecendo sutiã, é uma calcinha que tá marcando muito naquela Isso. roupa, ou então tá aparentando mais, você tem aquela barriguinha, Sim, não tá escondendo o que você gostaria de esconder, né? Então, isso aí faz diferença mesmo, né? sim, total. E parar e pensar sobre isso, né? Esse universo de lingerie, a gente tem desde coisas muito acessíveis até coisas Sim. tecnológicas né? Mas a gente tem uma gama muito legal no mercado hoje, olhando para a diversidade de corpos. Então, é aquela peça que vai te deixar confortável e vai vestir bem o seu corpo. Então, eu sugiro sempre procurar marcas assim, que tenham variedade de tamanho, Uhum. mas não é só o tamanho, é como aquela peça abraça o seu corpo. E a Sim. cor também, né? A gente tem, e aí eu tô falando da lingerie de dia a dia, né? Aquela que é para Sim. não aparecer na Uhum. roupa mesmo. Exato.
Que você tem a que é para aparecer, é uma Uhum. renda, que é muito bacana em algumas situações para quem gosta. Tô falando daquela que é para só te vestir bem, né. Aham. Se você é, por exemplo, uma pessoa de pele muito clara, é legal você entender qual é a cor que vai funcionar para não marcar na sua roupa. Se você tem a pele retinta, Faz também. diferença? Total, Nossa. total, né. Se você quer disfarçar Uhum. aquela não marcar a roupa. E não é bonito, não é elegante lingerie dividindo o seu corpo marcando. É. Nunca vai ficar legal, Às vezes, né. geralmente aperta demais, né, aí fica aquela, marca bem assim na cintura, Sim. fica feio, né. Sim, a gente tem soluções hoje, né, para alça de Aham. sutiã, enfim. Se a lingerie tá aparecendo, é porque ela é para aparecer. Então é uma renda muito bonita, é um body bonito, Uhum. aí ela foi feita para isso. A gente tem marcas maravilhosas no mercado disso também. Fica bonito sim, não é se souber como fazer aí a Uhum. composição, fica interessante para algumas ocasiões, mas se é aquela peça que é para estar por baixo, observa, é a Uhum. história de olhar de todos os ângulos Uhum. também, O né. o bege, por exemplo, apesar de muita gente não gostar muito de bege, mas assim, bege eu acho que seria uma cor coringa para você utilizar e não aparecer tanto no corpo, ou depende da tonalidade também Sim, do corpo? vai depender. Por exemplo, uma pessoa mais branquinha, qual os tons assim que você indicaria para uma pessoa que tem uma pele mais, a pele negra, Aí mais próximo sempre o tom próximo de tom da pele? pele. Ah, sim. Pensa que o nude, ele é um conceito, né. Uhum. O nude, ele é o tom de pele, é a Uhum. cor que se aproxima mais do tom de pele daquela pessoa. Sim. Então, se ela tem uma pele retinta, uma pele escura, ela vai ficar aí lembrar de uma situação. Eu tô com uma roupa muito clara, Uhum. perceber se a sombra ali também tem que pensar isso. Não vai aparecer no que a pessoa está usando. Então, eu tenho que Uhum. fazer uma escolha e entender o que que vai sumir no corpo ali. Mas, em geral, se a gente fala de nude, é o tom mais próximo da pele. Uhum. Porque tem um tom, eu não vou saber dizer que cor é aquela, ele parece um arroxeado, assim, Sei, aquele tom é eu um tom sei. muito coringa, que Ah, geralmente é? funciona bem para muita gente. E Hum, a gente, nas lojas que tem coisas mais clássicas, assim, né? Lingerie sim. mais dia a dia, você consegue encontrar. E aí eu tô falando de lojas comuns, não precisa ser nada Aham. super caro, né? Enfim. Mas é observar isso. E a modelagem, né? No É, corpo, modelagem também faz toda a que é diferença. a diferença. Eu vejo também, além dessas de roupa íntima, né, que a gente pode utilizar para poder modelar, né, mas é, calça, você vê que muitas vezes eu tenho dificuldade para achar calça, porque Uhum, às vezes você vai colocar a calça na coxa já não sobe sim, mais. Ou então sobe e aí chega na cintura tá super larga, sim, né? Porque é a diversidade dos corpos, né? sim. É mais por isso, E, né? e aí, assim, eu sempre falo isso. Em algum momento você vai precisar fazer um ajuste, porque não Uhum, vai ter, né? Ou meninas que são muito altas, sim, meninas que têm a perna mais fininha também passam por essa questão, sim. né? E aí pensa o que que fica mais confortável. Não adianta você ter uma calça que Uhum. vai fechar na cintura legal, mas que vai ficar te apertando no quadril ou na perna. Então, talvez uma coisa um pouquinho mais larga, mas você vai precisar fazer um ajuste, ou colocar um Uhum. cinto, não tem jeito. É chato, porque, puxa, eu não queria ter que gastar mais alguma coisa. Comigo o problema é manga e comprimento. Aham. Sempre tem que ajustar, É sempre os né? mesmos problemas que a gente enfrenta é Sim. sempre a mesma coisa também. Ainda mais o corpo brasileiro, não É, tem como, né? a gente já está finalizando por aqui, tá? Ah, Falta um sim. pouquinho só para terminar. Eu gostaria muito de agradecer a sua presença. Se você Ai, quiser dar algum recado, falar com o pessoal para dar uma dica, né, para a gente finalizar. E deixar sua rede social também para quem quiser, que está acompanhando, poder te seguir também, aprender um pouco mais com você, né? Porque a gente tem muita coisa para aprender. A gente ai, tem esse tempinho aqui, mas é muito além disso, né? Tem sim. muito mais conhecimento, muita coisa que você também pode passar nas suas redes sociais, né? E eles podem Sim, aprender. sim. O meu Instagram é a rede que eu uso, né, amplamente, é Carolina Uhum. Giudice Consultoria. Nessa rede eu trago também Aham. reflexões, né, a gente está sempre falando sobre isso. E se eu pudesse deixar aqui um recado, né, uma dica antes de pensar no que você quer comunicar, no como você quer se posicionar, aquela história toda de entender arquétipo, persona, tudo Uhum. aquilo, pense quem é você.
né? A sua essência, e só você vai poder dizer isso, né? Se imagine na situação, olhe para você, o que que te deixa confortável. A gente fala muito de sair da zona de conforto, né? Mas nem Uhum. sempre a gente tem que ficar desconfortável no processo de autoconhecimento. Vai haver desconforto, mas a gente também precisa voltar para um lugar mais confortável também, porque a gente Uhum. comunica isso com autoconfiança. Então, eu acho que a gente está precisando muito de mais verdade, especialmente nas redes sociais, né? É. Esses dias eu falei sobre isso. É muito fácil eu ligar a câmera e falar o que eu quiser e vender Sim. ali o que eu quiser. Mas verdade vende. Então, se você é um profissional que se coloca profissionalmente nas suas redes sociais, lembra que a verdade vende muito mais. Então, esse olhar, né? Se eu pudesse deixar uma dica, seria isso. Não precisa ter uma consultoria de imagem para começar a Uhum. pensar sobre isso. No processo, sim, mas para começar a pensar. Né? Sim. Então, faço o convite e eu queria deixar uma outra opção também para os Uhum. profissionais que são da área de beleza e de estética, né? Que é o meu bebê, que é o meu segundo projeto, que é a Excellence Beauty, né? @Excellence Beauty Oficial, que é um projeto voltado para os profissionais também, Uhum. reconhecimento, capacitação, imersões para profissionais da área da beleza e da Ah, estética. legal. A gente está fazendo um trabalho muito lindo, assim, de valorização do Uhum. profissional. Então, eu e minha sócia, minha amiga, minha casca de bala, Kátia Alves, a gente tem trazido também esse olhar de mais verdade, mais realidade, mais humano para essa área que precisa, né? A gente Com precisa muito certeza, olhar para isso também. né. E no mais, um prazer, eu amei. Ah, Obrigada pelo obrigada. Foi convite. ótimo ter a sua presença aqui. Eu acho que acrescenta muito, né, tudo que você falou aqui. Que bom. E a gente vai aprendendo cada vez mais, buscando conhecimento, buscando referências como profissionais que nem você, né, que realmente passa a verdade, mostra como é a realidade dos fatos ali, né, como que você tem que fazer e aplicar no nosso dia a dia, né, que cabe a gente, né. Não Sim, querer mostrar o que não é real. É sim. porque na internet a gente vê muito isso, mas chega uma hora que, Não tem. A a verdade máscara aparece. é, a verdade aparece, vamos botar assim, a máscara cai. É isso mesmo. É isso Então, mesmo. muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço. E vocês que querem continuar nos acompanhando, não deixam de seguir a gente, eh compartilha com os amigos. Se você estiver assistindo esse episódio, gostou, bota ali em curtir e também comenta se caso você tenha alguma dúvida. Não deixe de seguir a gente no Instagram, TikTok, em todas as plataformas digitais. A gente também está presente no Spotify, que aí você consegue ouvir, né, enquanto você está fazendo outras coisas, tá? Então tem muitas plataformas que você pode estar acompanhando a gente, tá? Então até o próximo episódio. Foi muito bom ter vocês aqui conosco. E um beijão para vocês. Até a próxima.